Amén. Buenas noches, iglesia. Tú sabes hoy. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Aplauda al Espíritu Santo. Ese aplauso parece que era para el apóstol Paolo. Den un mejor aplauso al Señor. Amén. Amén. Quiero que levante sus manos ahí donde está. Eu quero que você levante sua mão onde você está. Cierre sus ojos. Feche seus olhos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta noche. Obrigado por tu presencia, Señor. Yo te pido que tu espíritu comience a movimentarse en este lugar. Padre, yo te pido que abras el entendimiento de tu pueblo. Que ellos esta noche, tanto los que están aquí como los que están conectados, puedan entender las dimensiones en las que tú quieres introducirlos en esta temporada. Padre, yo te doy gracias. Pido en el nombre de Jesús que todo lo que es verdadero, todo lo que es real, genuino, todo lo que viene de tu corazón, sea lo único que pueda manifestarse en esta noche. Yo menguo para que tú crezcas, yo callo para que tú hables. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aplauda al Señor. Quiero hacer una pregunta antes de iniciar. Quero fazer uma pergunta antes de iniciar. ¿Cuántos de los que están aquí son creyentes? Quantos dos que estão aqui são crentes? Levanta la mano, todos los que son cristianos. Levante suas mãos. Todos então são cristãos, não? ¿Cuántos son cristianos? Levánteme la mano. Quantos são cristãos? Levanta a mão aí. Todos somos cristianos, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Por qué pregunto eso? Porque quiero saber si hay alguien nuevo que no es cristiano aún. Então eu estou perguntando isso para saber se tem alguém novo no meio de nós hoje. ¿Por qué, apóstol? E por que, apóstolo? Porque esta noche es una noche de profundidad. Porque essa noite é uma noite de profundidade. Amén. Estamos a 17 días de nuestra fiesta de primicias. Nós estamos a 17 dias da nossa festa de primícias. Va a ser la primera fiesta de primicias de la Casa Apostólica Esencia de Adoración. Vai ser a primeira festa de primícias da Casa Apostólica Essência da Adoração. Escuche esto rápidamente. Então escuta isso rapidamente. La mayoría de personas dentro de la iglesia cristiana a nivel mundial, A maioria das pessoas dentro da igreja a nível mundial, ellas piensan que las fiestas de las primicias ela pensa que a festa das primícias son una fiesta solo para el pueblo judío. pensa que é uma festa somente para o povo judeu. Diga conmigo, eso no es verdad. Diga comigo, isso não é uma verdade. ¿Por qué, apóstol? E por que, apóstolo? Porque las primicias Porque as no primícias solo son una fiesta. não é somente uma Las festa. primicias son una ley de Dios. As primícias são uma lei de Deus. Son un mandato eterno. É um mandamento eterno. Son un medio para nosotros poder hacer a Dios primero en nuestra vida. É o meio do qual fazer Deus primeiro em nossa vida. Las primicias también son un activador de la bendición de Dios. As primícias também é um ativador das bênçãos de Deus. Y también son el nivel más alto de honra que existe. E também é o nível mais alto de honra que existe. ¿Alguien está aquí o no? Alguém está aqui hoje ou não? Entonces, cuando hablamos de primicias, Então, quando nós falamos de primícias, estamos hablando de algo de suma importancia. nós estamos falando de algo de suma importância. Por eso, este domingo que viene, Então, por isso, nesse domingo que vem, usted no puede faltar porque yo voy a hablar sobre las primicias. você não pode faltar porque eu vou falar sobre primícias. Le voy a enseñar cosas profundas sobre ellas Eu vou te falar, vou te ensinar coisas profundas sobre elas. para que usted participe de la fiesta de las primicias el 17 de febrero Para que você participe da festa de primícias 17 de fevereiro con revelación. com revelação. Amén o no amén. Amém ou não amém? Escuche, el poder, cada cosa que Dios establece tiene un poder. Cada coisa que Deus estabelece tem um poder. Pero para que el poder de eso que Dios estableció se desate, Mas para o poder que diz que Deus estabeleceu ser desate, se necesita la revelación. se necessita a revelação. Las cosas que usted haga por obligación no tienen productividad. As coisas que você faz por obrigação não têm produtividade. Las cosas que usted haga sin revelación no tienen fruto. As coisas que você faz sem revelação não têm fruto. Hay gente que ofrenda sin revelación. Há pessoas que ofertam sem revelação. Hay gente que diezma sin revelación. Há pessoas que dizimam sem revelação. Hay gente que adora, o sea, canta sin revelación. Há pessoas que cantam e adoram sem Sin revelação. entender qué es la adoración. Sem entender o que é adoração. Y por eso no. E por isso não produz poder.
¿Alguien me entiende? Alguém entende? Diezman, pero no producen nada en el mundo espiritual, Dizima, mas não produz nada no mundo ni espiritual. tampoco en el mundo material. Nem tampouco no mundo material. ¿Por qué? E por quê? Porque lo hacen sin revelación. Porque faz sem revelação. ¿Alguien me está entendiendo? Alguém está entendendo? Por eso el creyente necesita revelación de todo lo que va a hacer. Por isso o crente necessita de revelação de tudo aquilo que ele vai fazer. Porque revelación es una llave para desatar lo sobrenatural de Dios. Porque a revelação é uma chave para desatar o sobrenatural. Apóstol, yo hago cosas porque mis padres me lo enseñaron. Apóstolo, eu faço coisas porque meus pais ensinaram. Y tenemos gente repitiendo cosas E temos pessoas repetindo coisas como parte de una cultura religiosa como parte de uma cultura religiosa. y no como una revelación fresca en el espíritu. E não como uma revelação fresca do Espírito. Y todo lo que yo haga como parte de una cultura religiosa E tudo que eu faço como uma parte de uma cultura religiosa no tiene poder. não tem poder. ¿Alguien me está entendiendo? Alguém está entendendo? El mayor ejemplo fueron los fariseos de la época. O maior exemplo foram os fariseus da época. Todo lo que hicieron los fariseos en la época de Jesús Tudo que fizeram os fariseus na época de Jesus nunca produjo poder. nunca produziu poder. Nunca produjeron nada sobrenatural. Nunca produziram nada sobrenatural. Pero cuando Cristo llegó, Mas quando Cristo chegou, Cristo no operó dentro de una cultura religiosa. Cristo não operou dentro de uma cultura religiosa. Cristo operó bajo la cultura del reino, Cristo operou debaixo da cultura do que reino, es una cultura de revelación. que é uma cultura de revelação. Por eso produjo poder. Por isso produziu poder. ¿Alguien está aquí hoy o no? Alguém está aqui hoje ou não? Entonces usted tiene que saber a profundidad Então você tem que saber a profundidade. por qué hace lo que hace en Dios. Porque você faz o que faz em Deus. Porque eso va a desatar la bendición y el poder de Dios. Porque isso vai desatar a bênção e o poder de Deus. Amén o no amén. Amém ou não amém? Gloria a Dios. Ese no es mi tema de esta noche. Esse não é o tema dessa noite. Quiero anunciarle a todos los alumnos de la escuela profética, Eu quero anunciar a todos os alunos da escola profética, tanto los de Brasil como los que están en las naciones. tanto do Brasil quanto aqueles que estão nas nações. Hoy vamos a comenzar Hoje nós iremos começar una maestría profética. uma maestria profética. Vamos, di conmigo maestría profética. Diga comigo, maestria profética. El año pasado No ano passado, tuvimos todo un año de escuela profética. tivemos todo um ano de escola profética. Usted aprendió muchas cosas. Você aprendeu muita coisa. ¿Cuántos aprendieron cosas profundas? Quantos aprenderam coisas profundas? Ok, este año no vamos a parar con la escuela profética. Esse ano nós não iremos parar com a escola profética. Vamos a llevarlo a un próximo nivel. Nós vamos levar para um próximo nível. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quantos podem dizer glória a Deus? ¿Cuántos quieren ir a otras dimensiones? Quantos querem ir a outras dimensões? Entonces, todas las cuartas proféticas Então, toda quarta profética, vamos a tener escuela de profetas. iremos ter escola de profética. Para los que están en lengua hispana, en las redes sociales, Para todos aqueles que estão no idioma espanhol, todos los miércoles vamos a tener una escuela de profetas. toda quarta-feira iremos ter uma escola de profetas. Ahora va a ser una maestría profética. Agora vai ser uma maestria profética. O sea, usted va a escuchar cosas que nunca había escuchado. Você vai escutar coisas do qual você nunca escutou. ¿Usted está preparado para eso? Você está preparado para isso? No, no, escuche lo que le voy a decir, Escuta o que eu vou dizer. porque esto es importante que usted lo entienda. Porque é importante que você entenda. La gente que ha podido caminar con mi esposa y conmigo en este tiempo, As pessoas que puderam caminhar com o apóstolo Paulo e a profeta Kariane se nesse han, tempo, se han dado cuenta que hablamos profundidad. se deram conta que nós falamos de profundidade. Es más, tenemos a la hermana Ana, a su esposo, Temos aqui a irmã Ana, seu esposo, que están nuevos en la casa que apostólica estão novos na casa apostólica. y han recibido mucha revelación desde que han llegado. E eles já receberam muita revelação desde o dia que Han chegaram. escuchado cosas que nunca han escuchado. Eles já escutaram coisas do qual eles nunca escutaram. Pero lo importante es que han asimilado la revelación. Mas o importante é que eles tenham assimilado a revelação. No todo el mundo está preparado para eso. Nem todo mundo está preparado para isso. Si no me cree, mire la palabra de Dios. Se você não crê, olha a palavra de Deus. Jesús vino con profundidad Jesus veio com profundidade. y los fariseos no lo recibieron. E os fariseus não receberam. Los fariseos lo rechazaron. Os fariseus rejeitaram. ¿Por qué? E por quê? Porque lo que hablaba Jesús Porque o que falava Jesus no encajaba en lo que ellos decían. não encaixava naquilo que eles diziam. ¿Alguien me está entendiendo? Alguém está entendendo hoje? Jesús vino a sacar a la iglesia de un nivel para llevarla a otra. Jesus veio para retirar a igreja de um nível e levá-la para outra. ¿Alguien me está entendiendo hoy o no? Amém. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de su pueblo y de su remanente.
E quando falamos de igreja, nós falamos do seu povo e seu remanente. Entonces, escuche, cada hombre y cada mujer de Dios Então, cada homem e cada mulher de Deus pertenecen a una generación. pertence a uma geração. Dios levanta un hombre y una mujer de Dios con la finalidad Deus levanta um homem e uma mulher de Deus com uma finalidade: de llevar a esa generación a su máximo nivel. de levar essa geração ao seu máximo nível. ¿Alguien me está entendiendo? Alguém está entendendo hoje? Pero por años Mas por anos, la iglesia se ha estacionado en un nivel básico. a igreja se estacionou a um nível básico. Por eso la iglesia no es relevante en el Por mundo. isso a igreja não é relevante no mundo espiritual. Porque la iglesia debería gobernar. A igreja deveria governar. La iglesia debería gobernar. A igreja deveria governar. La iglesia debería ser una voz en el gobierno. A igreja deveria ser uma voz no meio do governo. Pero no lo es. Mas não é. Mire el Antiguo Testamento. Olha o Antigo Testamento. Los hombres de Dios eran una voz en medio del gobierno. Os homens de Deus eram uma voz no meio do governo. ¿Por qué en este tiempo no lo es? E por que nesse tempo não é? Por su falta de revelación y de entendimiento. Pela sua falta de revelação e entendimento. Entonces nuestra iglesia Então a nossa igreja, a nivel mundial, a nossa igreja a nível mundial, necesita ir al próximo nivel. necessita ir ao próximo nível. ¿Alguien está aquí? Alguém está aqui? Por eso las escuelas proféticas. Por isso as escolas proféticas. Para elevarte. Para te levar. Para elevarte Para te levar a otras dimensiones. a outras dimensões. ¿Alguien me está entendiendo? Alguém está entendendo hoje? Así que mira a la persona que está a tu lado Então diga para a pessoa que está do seu lado. y dile, si no quieres ir a profundidades en Dios, Fala, se você não quer ir à profundidade em Deus, dile, te invito solamente los domingos. eu só te convido a ir aos domingos. Dile, porque los miércoles, las cuartas-feiras, Porque toda quarta-feira usted va a escuchar cosas que nunca escuchó. você vai escutar coisas que não escutou. El año pasado No ano passado, fue una base para la gente de la escuela profética. foi uma base para as pessoas da escola profética. Hoy usted va a recibir cosas nuevas. Hoje você vai receber coisas novas. Dile que está a tu lado, no te escandalices, hermano. Não te escandalize, meu irmão. Amén. Vino nuevo para odres nuevos. Vinho novo para um odre novo. Amén. Bueno, sin más preámbulo, déjeme avanzar. Voy a enseñarle despacio porque estoy en el tercer día de ayuno y estoy cansado. Eu vou falar bem devagar porque eu estou no meu terceiro dia de jejum e eu estou muito cansado. Siento que me faltan las energías. Eu estou me sentindo que falta energia. Entonces, ¿qué voy a hablar esta noche? Então o que eu vou falar nessa noite? Esta noche yo voy a hablar bajo el tema Então essa noite eu vou falar debaixo de um tema. entendiendo las dimensiones del alma. Entendendo as dimensões da alma. Diga conmigo, entendiendo las dimensiones del alma. Diga comigo, entendendo as dimensões da alma. Apóstol, ¿por qué va a hablar sobre el alma? Apóstolo, por que você vai falar sobre alma? Porque la Biblia dice que usted y yo somos almas vivientes. Porque a Bíblia diz que eu e você somos almas viventes. La Biblia dice que cuando usted muera, A Bíblia diz que quando você morre, el cuerpo queda en esta tierra, o corpo fica nessa terra, el espíritu vuelve a Dios que se lo dio, o espírito volta a Deus que lhe deu, haciendo referencia al soplo, al Zoe de Dios, fazendo referência ao sopro de Deus, al Zoe de Dios, a la energía de vida a de Dios. energia de vida de Deus. Pero el alma Mas a alma, es la que se determina hacia dónde va. ela é onde determina onde se vai. Entonces usted en su esencia original, Então a sua essência original, usted es un alma. você é uma alma. ¿Alguien me está entendiendo aquí hoy o no? Alguém está entendendo hoje ou não? Usted es un alma Tu é uma que alma tiene la capacidad que tem uma de capacidade operar en el espíritu, de operar no espírito, pero mientras que esté en la tierra, mas enquanto tem a terra, opera en un cuerpo físico, material. opera num corpo físico material. ¿Alguien me está entendiendo o no? Alguém está entendendo ou não? Entonces, escuche esto que esto es interesante. ¿Por qué le quiero hablar del alma? Então por que Deus criou a alma? Porque esa es tu esencia original. Porque essa é a tua essência original. Escuche lo que le voy a decir. Escuta o que eu vou dizer. Dios no dice los espíritus son míos. Deus não disse os espíritos são meus. Dios dice mías son las almas. Deus disse minhas são as almas. ¿Alguien me está entendiendo o no? Alguém está entendendo ou não? Entonces usted es un alma. Então você é uma alma. Diga conmigo, yo soy un alma. Diga, eu sou a alma. Usted tiene que entender qué es un alma. Então você tem que entender o que é uma ¿Cuál es alma. la esencia del alma? Qual é a essência da alma? ¿Cuál es el origen del alma? Qual é a origem da alma? ¿Y qué el alma tiene que hacer? O que a alma tem que fazer? ¿Alguien me está entendiendo aquí hoy o no? Alguém está entendendo hoje ou não? Este tema Esse tema, no es enseñado en las iglesias. esse tema não é ensinado nas igrejas. Y si hay iglesias que enseñan sobre el ser tripartito, E se há igreja que ensina sobre ser tripartido, o sea, sobre el espíritu, el alma y el cuerpo, que ensina sobre espírito, alma e corpo, lo hacen de una manera básica ele faz de uma maneira muito básica y no nos llevan a profundidad.
profundidad. e não leva à profundidade. Entonces, mi deseo en esta noche Então, o meu desejo nessa noite es llevarlo a otro nivel de entendimiento é te levar a um novo nível de entendimento por el Espíritu por o Espírito, para que usted sepa quién es. para que você saiba quem você é. ¿Cuántos quieren aprender algo esta noche? Quantos querem aprender algo nessa noite? Ok, dile a que está a tu lado, dile abre tu entendimiento, hermano. Diga para a pessoa do seu lado, abre o teu entendimento, meu irmão. Ahora, escuche esto, por favor. Lo primero que va a aprender en esta noche Então, o primeiro que você vai aprender nessa noite, es qué es lo que sucede con nosotros como almas, hablando como almas, o que sucede com nós, como almas, antes que encarnemos en el cuerpo. antes que encarnemos num corpo. Porque usted es un alma dentro de un cuerpo. Porque você é uma alma dentro de um corpo. Usted es un alma que se encarnó, que se metió dentro del cuerpo. Você é uma alma que se encarnou, que se meteu dentro de um corpo. ¿Alguien está aquí hoy o no? Alguém está aqui ou não? Primero es el alma y después es el cuerpo. Primeiro é a alma, depois é o corpo. ¿Estamos aquí o no? Você está aqui ou não? Entonces, la pregunta es la siguiente. Então a pergunta é o seguinte Apóstol, apóstolo, ¿es bíblico lo que usted está diciendo? é bíblico o que você está dizendo? De que el alma fue creada primero Que a alma foi criada primeiro y luego ella encarnó en un cuerpo. e depois ela encarnou num corpo? Claro que sí, eso es bíblico. Claro que sim, isso é bíblico. ¿Dónde lo dice, apóstol? E onde diz, apóstolo? Vamos a la Biblia, al libro de Jeremías, capítulo 1, Vem em Jeremias capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. versículo 4 e 5. Ahora yo quiero enseñarle algo profundo. Então eu quero te ensinar algo profundo. Usted no se va a escandalizar. Você não vai se escandalizar. ¿Dónde está la gente que está conmigo aquí? Cadê Usted as no se va a pessoas aqui? escandalizar. Você não vai se escandalizar? La Biblia A Bíblia, no es un libro diseñado para hablarte del mundo espiritual. a Bíblia não é um livro desenhado para te falar do mundo espiritual. La Biblia es un libro diseñado por Dios A Bíblia é um livro desenhado por Deus para llevarte a la salvación, para te levar à salvação, para relacionarte con el Padre. para te relacionar com o Pai. ¿Alguien me está entendiendo? Alguém está entendendo? La Biblia A Bíblia no es un libro para enseñarte guerra espiritual. para te ensinar guerra espiritual. La Biblia no te habla de espíritus inmundos a profundidad. A Bíblia não fala de espíritos imundos em No te profundidade. habla de jerarquías demoníacas. Não fala de gerações Porque demoníacas. esa no es su finalidad. Porque essa não é a Su finalidade. finalidad es traer salvación a la humanidad. A sua finalidade é trazer salvação à humanidade. ¿Qué te quiero decir con esto? E o que eu quero dizer com isso? Aquí es la parte que no te vas a escandalizar. Aquela parte que você não vai se escandalizar. Y es que hay cosas que Dios te va a enseñar Há coisas que Deus vai te ensinar que están fuera de la escritura. que estão fora da Escritura. ¿Alguien me está entendiendo o no? Alguém está Que entendendo ou te não? las va a enseñar por el Espíritu. Que vão te ensinar pelo Espírito. Que te las va a enseñar por tus niveles de consagración y de intimidad. Que vão te ensinar pelos seus níveis de consagração e intimidade. Algunas cosas tendrán una base sólida en la escritura, Algumas coisas vão ter bases sólidas na Escritura, pero no todas. mas não todas. ¿Alguien me está entendiendo hoy? Alguém está entendendo hoje ou não? ¿Por qué? E por quê? Porque esa no es la finalidad de la Biblia. Porque essa não é a finalidade da Bíblia. ¿Alguien me está entendiendo aquí hoy o no? Alguém está entendendo hoje aqui ou não? Usted sabe hoy, você sabe hoy, Você sabe hoje solo lo que hombres de Dios escribieron. o que somente homens de Deus escreveram. Pablo, por ejemplo, habla del don de las lenguas, Paulo, por exemplo, fala do dom de línguas, pero lo habla de una manera básica. mas ele fala de uma maneira básica. ¿Alguien está aquí o no? Pero hay más profundidad sobre ese don. Mas há mais profundidade sobre esse dom. Hay más profundidad sobre los demás dones. Há mais profundidade sobre os demais dons. En la Biblia no se dice, A Bíblia não diz. pero cuando usted intima con el Espíritu, Mas quando você é íntimo do Espírito, que es el mismo Espíritu que le habló a Pablo, que é o mesmo Espírito do qual falou a Paulo, usted recibe nuevos niveles de revelación y de conciencia divina. você recebe novos níveis de consciência divina e revelação. ¿Me está entendiendo aquí o no? Você está entendendo ou não? El problema de la iglesia mundial O problema da igreja mundial es que cuando aparece alguien que habla algo diferente a lo que ellos han oído, se quando aparece alguém que fala algo diferente do qual eles têm ouvido, o algo donde ellos dicen, muéstramelo por la Biblia, então assim, mostra-me pela Bíblia, y tú no se lo muestras, e você não mostra, entonces tú eres un falso profeta. então tu é um falso profeta. Entonces tú no eres de Dios. Então tu não é de Deus. ¿Alguien está aquí hoy o no? Alguém está aqui hoje ou não? Y por eso la iglesia, Então por isso a igreja, a nivel mundial, a nível mundial, está en profundos niveles de ignorancia. está em profundos níveis de Lo ignorância. vuelvo a repetir, está en profundos niveles de ignorancia. Está em profundos níveis de Y ignorância. una iglesia ignorante E uma igreja ignorante perece. perece. Jesús lo dijo con palabras más sofisticadas. Jesus diz com palavras mais sofisticadas. O Dios lo dijo con palabras más sofisticadas. Ou Deus diz com palavras mais sofisticadas. Dice, el pueblo
sin entendimiento perece. O povo sem entendimento perece. A la traducción actual sería un pueblo ignorante A tradução atual seria um povo ignorante no va a experimentar la gloria de Dios. não vai experimentar a glória de Deus. ¿Alguien me está entendiendo o no? Alguém está entendendo ou não? Aplauda a Dios. Aplauda o Senhor, querido. Entonces diga conmigo, necesitamos salir de la ignorancia. Diga comigo, necessitamos sair da ignorância. Para que no se ofenda, ¿qué es ignorancia? Para que você não se ofenda, o que é ignorância? Ignorancia es simplemente la ausencia de conocimiento Ignorância é simplesmente a ausência de conhecimento en algún área específica. em alguma área específica. Si yo no entiendo esto, yo soy ignorante. Se eu en não esa área. entendo isso, eu sou ignorante nessa área. ¿Cómo se remueve la ignorancia? E como é que se remove a ignorância? Con conocimiento revelado, Com conhecimento revelado, con conocimiento divino. com conhecimento divino. Y la iglesia apostólica E uma igreja apostólica es una iglesia que no tolera la ignorancia. é uma igreja que não tolera a ignorância. ¿Alguien me está entendiendo? Alguém hoy está aquí o no? entendendo hoje ou não? Alabado sea Dios. Louvado seja Deus. Ahora, escuche esto, por favor, que voy a comenzar ahora sí a hablarle. Então escute isso porque eu vou começar a falar. Amén. Es bíblico, apóstol, de que las almas fueron creadas primero que el cuerpo y encarnaron en el cuerpo. É bíblico, apóstolo, que a alma foi criada primeiro do que o corpo e foi encarnado num corpo? Sí, Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5 dice lo siguiente. Sim, Jeremias 1, versículo 4 e 5 diz o seguinte: Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, Veio, pois, a palavra de Jeová a mim, dizendo: antes que te formase, Antes que eu te formasse, hasta hablando dimensión física, está falando de uma dimensão dice, física. antes que te formase, Antes que eu te formasse, en el vientre no ventre, te conocí. te conhecia. Y antes que nacieses, E antes que você te nascesse, santifiqué te y santifiquei. te di por profeta a las naciones. E te vi por profeta lá nas nações. ¿Alguien está aquí hoy o no? Cuando usted lee este texto bíblico, Quando você lê esse texto usted bíblico, va a encontrar riquezas sobrenaturales. você vai encontrar riquezas ¿Por sobrenaturais. qué? E por quê? Porque Dios le está revelando a Jeremías Porque Deus está revelando a que Jeremias antes que él lo formase en el vientre de su madre, que antes que formasse ele no ventre da o sua sea, mãe, antes que Jeremías se hiciera carne, antes que Jeremias fosse carne, escucha esto porque encarnar es algo bíblico. encarnar é algo bíblico. La Biblia dice que el verbo se hizo carne, se A encarnó. Bíblia diz que o verbo se fez carne. ¿Alguien me está entendiendo o no? Alguém está entendendo ou não? Cristo se encarnó Cristo se en un encarnou cuerpo. em um corpo. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Jeremías? Então o que Deus está dizendo a Jeremias? Antes que tú estuvieras en carne, Antes que você estivesse em carne, antes que fueras formado, antes que você fosse yo formado, te conocí. eu te Y conhecia. la palabra conocer E a palavra es conhecer la palabra intimar, é a palavra es íntimo, la palabra relacionar. é a palavra relacionar. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Jeremías? Então o que Deus está falando a Le Jeremias? está diciendo, antes que te encarnaras, Antes de você se encarnar, tú tenías una relación conmigo. tu já tinha uma relação comigo. Tú me conocías a mí. Tu conhecia a mim. ¿Alguien me está entendiendo aquí o no? Alguém está entendendo aqui ou não? Ahora dile que está a tu lado. Então diga a pessoa que está do seu lado. Ese no es solo Jeremías. Isso é Jeremias. Ese no es solo Jeremías. Isso não é somente Jeremias. Eres tú también. É você também. Antes que fueras carne, Antes que você foi carne, antes que entraras en un cuerpo, antes de você entrar num corpo, Dios te conocía. Deus já te conhecia. Dios tenía relacionamiento contigo. Deus já tinha um relacionamento contigo. Dios hablaba contigo. Deus já falava contigo. Ahora escuche esto, que esto es interesante. Agora escuta isso porque é interessante. No solo le dice que lo conocía, Não somente diz que conhecia, sino que dice, y antes que nacieses, e diz que antes de nascer, te santifiqué. eu te santifiquei. ¿Alguien me está entendiendo o no? Alguém está entendendo ou não? O sea, antes de encarnarse, Antes de se encarnar, vivíamos en una dimensión de santificación. nós vivíamos numa dimensão de santificação. Escuche esto. Escuta isso. Dice, te santifiqué Diz, eu te santifiquei y te di por profeta a las naciones. e te vi por profetas das nações. Esto es profundo lo que está hablando aquí Isso é profundo o que eu estou falando aqui. el Señor con Jeremías. O Senhor disse a Jeremias, Antes que nacieras en este mundo físico, antes de você nascer nesse mundo físico, estabas conmigo en la eternidad. você estava comigo na eternidade.
te relacionaste conmigo. Você se relacionava comigo. Estabas en una esencia de santificación. Você estava numa essência de santificação, Mas yo te di una asignación. mas eu te dei uma designação. Y por esa asignación, E por essa designação, el ministerio profético para Jeremías, que é o ministério profético para Jeremias, yo te introduje en ese mundo. eu te introduzi nesse mundo. Eso es interesante. Isso é interessante, Porque lo mismo que pasó con Jeremías ha pasado con usted hoy. porque o mesmo que passou com Jeremias passa com você hoje. ¿Alguien me está entendiendo o no? Alguém está entendendo ou não? Vamos paso a paso, por Vamos favor. de passo a passo, por favor. Entonces, escuche esto, por favor. Gracias, Señor. Déjeme avanzar. Cuando nosotros Quando nós profundizamos en el origen del alma, nos profundizamos na origem da alma, vamos a encontrar nós vamos encontrar misterios muy profundos. ministérios muito profundos. ¿Quién sabe Biblia aquí? Pastora es usted, ¿verdad? Pastor, é você, não é La verdade? Biblia habla del origen del alma A Bíblia fala da origem da alma, a profundidad. a profundidade? Não. La Biblia no habla de eso. A Bíblia não fala com profundidade disso. Pero porque la Biblia no hable no significa que no hay una revelación de ese origen. Porque a Bíblia não fala, não significa que não tem uma revelação sobre sua origem. Hay una revelación. Há uma revelação. ¿Por qué la Biblia no contiene todo? E por que a Bíblia não contém tudo? Por dos cosas. Por duas coisas. La primera porque tuvo manipulación humana. A primeira porque teve manipulação humana. Escuche esto. Escuta isso. Y la gente que manipuló la escritura, E as pessoas que o manipularam sea, a escritura, los escritos, os escritos, porque la Biblia es un compuesto de varios escritos porque a Bíblia é um composto de vários de livros diferentes épocas. de diferentes épocas. ¿Alguien me está entendiendo? Alguém está entendendo? Algunos de 6.000 años atrás. Alguns de milhares de anos atrás, 6.000 anos atrás, Otros 4.000, outros 4.000, otros 3.000, otros 2.000. outros 3.000, 2.000. Esa es la Biblia. É a Bíblia. ¿Alguien me está entendiendo o no? Entonces, hubo gente que encontró los manuscritos como Roma. Então, houve pessoas que encontraram esses manuscritos como Roma. Y la Biblia tiene una manipulación romana. E a Bíblia tem uma manipulação romana. ¿Alguien está aquí hoy o no? Alguém está aqui hoje ou não? Las cosas que ellos creyeron que eran locura, As coisas que eles criam que era loucura, la quitaron. elas removeram. Dijeron, no, vamos a, porque quiero que entienda algo. Então eu quero que você entenda algo. Roma, Entendió que por causa de la predicación del Evangelio de Jesús, eles entenderam por conta da pregação do Evangelho de Jesus, el pueblo cristiano, por así decirlo, comenzó a crecer demasiado. o povo cristão, por assim dizer, começou a crescer muito. No lo iban a poder controlar. Então eles não iam poder controlar. Entonces, ¿qué hicieron? Então o que fizeram? Vamos a hacer que adoptamos esa religión, Então vamos fazer que nós adotamos essa religião, pero vamos a manipularla mas vamos manipulá-la, para poder así controlar al pueblo de Dios. porque assim podemos controlar o povo de Deus. Esa es la verdadera historia. Isso é a história. Entonces, pero cuando ellos iban a manipular las escrituras, Então quando eles iam manipular as escrituras, porque no todo el mundo tenía acceso a leerlas. porque nem todo mundo tinha acesso a lê-las. Nosotros tenemos hoy la Biblia para poder leerla, la libertad para leerla, Hoje nós temos a liberdade para poder lê-la, porque hubieron sacerdotes romanos que se rebelaron contra Roma. porque houve sacerdotes romanos que se rebelaram contra Roma. Y lo que pudieron tomar de la escritura fue lo que ellos plasmaron. E o que eles puderam tomar da escritura foi o que eles fizeram. ¿Alguien me está entendiendo hoy o no? Alguém está entendendo hoje ou não? Eso es importante que usted lo entienda. Isso é importante que você entenda. ¿Por qué, apóstol? E por que, apóstolo? Porque hay cosas que deberían estar escritas pero no están. Porque há coisas que deveriam estar escritas, mas não estão. Porque para el que manipuló la escritura era locura. Porque para quem manipulou a escritura era loucura. ¿Alguien está aquí hoy o no? Alguém está aqui hoje ou não? Entonces, déjeme avanzar, por favor. Ok. ¿Cuál es el origen del alma? Qual é a origem da alma? ¿Cuántos quieren saber? Quantos querem saber? Lo primero que tenemos que saber sobre las almas Primeiro que você tem que saber sobre a alma es que las almas son de Dios. é que as almas são de Deus. Todas las almas son de Dios. Todas as almas são de Deus. Eso lo dice la escritura. Isso diz a El escritura. Señor dice en Sofonía, mías son las almas. Isso diz em Sofonias. Minhas são as El almas. alma del Padre, A alma do Pai, el alma del Hijo, a alma do Filho. todas son mías. Dice el Todas Señor. são minhas, diz o Pues Senhor. las almas le pertenecen a Dios. Então as almas pertencem Diga a Deus. conmigo, las almas le pertenecen a Dios. Diga comigo, as almas pertencem a Deus. Mira lo que dice Isaías 57:16. Então olha o que diz Isaías 57:16. Dice, porque no contenderé para siempre, Porque não contenderei para sempre, ni para siempre me enojaré. e nem para sempre me enojarei.
pues decaería ante el Espíritu Porque eu me cairia diante do Espírito y las almas que yo he creado. e as almas que eu criei. Y las almas que yo he creado. E as almas que eu criei. ¿Quién creó las almas? Quem criou as almas? ¿Quién las creó? Quem criou as almas? Dios. Deus. ¿Dónde creó Dios las almas? Aonde Deus criou as almas? Dile a que está a tu lado, ¿dónde fueron creadas las almas? Fala para a pessoa do seu lado, de onde foram criadas as almas? Las almas, escúcheme esto, Escuta isso. las almas As almas fueron creadas dentro de Dios. foram criadas dentro de Deus. Escuche lo que le voy a enseñar. Escuta o que eu vou ensinar. La imagen y la semejanza de Dios con usted A imagem e semelhança de Deus com você no está en el cuerpo, não está no corpo, ni tampoco en el espíritu. nem tampouco no espírito. Está en el alma. Está na alma. ¿Alguien me está entendiendo? Alguém No? está entendendo hoje ou ¿Por não? qué, apóstol? E por que, apóstolo? Porque la esencia con la que fue creada el alma Porque a essência do qual foi criada a alma es la misma esencia de Dios. é a mesma essência de Deus. Escuche lo que le voy a enseñar. Escuta o que eu vou ensinar. Apóstol, Dios tiene alma. Apóstolo, Deus tem alma? Claro que Dios tiene alma. Claro que Deus tem alma. Si la Biblia dice, Se a Bíblia diz, mi alma está irada. minha alma está irada, Eso dice Dios. isso diz Deus. Entonces entienda esto, porque por años usted ha creído Então entenda isso porque antes você creu que la semejanza entre Dios y usted está en el espíritu. que a semelhança entre eu e você em Deus está no No, Espírito. está en el alma. Está na alma. ¿Alguien está aquí hoy o Alguém no? está aqui hoje ou não? Las almas fueron creadas dentro de Dios. As almas foram criadas dentro de Deus. Diga conmigo, yo fui creado dentro de Dios. Diga, eu fui criado dentro de Deus. Por eso Dios dice en la palabra a Jeremías, Então por isso Deus diz na palavra de Jeremias, antes que tú fueras encarnado, antes que você fosse antes que encarnado, tú fueras enviado a la tierra, antes que você fosse enviado à yo terra, te conocí eu te y conhecia te santifiqué. e te ¿Dónde santifiquei. estabas santificado? Aonde estava santificado? Dentro de Dios. Dentro de Deus. Porque Dios, ¿qué es? Según la palabra, es santo, santo, santo. O que Deus é? Santo, santo, santo. ¿Alguien está aquí hoy o no? Alguém está aqui hoje ou não? Entonces yo estaba santificado porque yo vivía dentro de Dios. Eu estava santificado porque eu vivia dentro de Deus. ¿Alguien está entendiendo algo? esta Alguém está noche o no? entendendo algo nessa noite? Ahora, escuche esto. Todas las almas fueron creadas dentro de Dios. Todas as almas foram criadas dentro de Deus. En algo llamado específicamente la matriz divina. Tem algo especificamente chamado matriz divina. Ahora se me escandalizó uno por ahí. Agora me escandalizou algo ruim por aí. Apóstol, Dios tiene matriz. Apóstolo, Deus tem uma matriz? O sea, Dios es mujer. Dios es mujer. Deus é uma mulher? No, 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 no. Não, não. Olvídese que Dios no tiene sexualidad. Deus não tem uma sexualidade. ¿Alguien me está entendiendo? No, no, no. Alguém está entendendo ou não? Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de matriz divina? Então o que eu me refiro quando diz matriz divina? Anote si quiere, por favor. Anote se você quer. Por Se favor. le llama matriz divina Se chama matriz divina, a una fuerza sobrenatural creativa uma força sobrenatural criativa que habita dentro de Dios. que habita dentro de Deus. Que Dios tiene. Que Deus tem. ¿Alguien me está entendiendo o no? Alguém está entendendo ou não? Escuche esto. Escuta isso. La matriz divina A matriz divina tiene que ver con una fuerza sobrenatural creativa tem a ver com uma força sobrenatural que criativa forma parte de Dios. que se forma parte de Deus. Esa fuerza sobrenatural creativa que está dentro de Dios Essa força sobrenatural criativa que está dentro de Deus fue las que generaron. foi o que gerou as almas. ¿Alguien está aquí hoy o no? Ujú. Ahora escuche esto, que esto es importante. Então escuta isso porque é importante. Escuche. Escuta eso. Gracias, Señor. Entonces, escuche, por favor. Algunos de ustedes han escuchado la revelación del despertar de los dioses, ¿verdad? Conmigo. Quem estava aqui escutou a revelação do despertar dos deuses? En nuestra próxima reunión en tu casa yo voy a hablar de un misterio más profundo ahí. ¿Ok? Na próxima reunião na tua casa nós vamos falar de mistérios mais profundos ainda. No quiero desviar esta parte. Eu não quero desviar dessa parte. Ok. Porque algunos que de repente me han escuchado dirán, apóstol, si las almas fueron creadas dentro de Dios, Porque alguns que talvez já escutaram, se as almas foram criadas dentro de lo Deus, voy a decir, usted nos había enseñado que el hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza del Hijo. que o homem foi criado à imagem e semelhança do Filho. Porque eso dice la palabra. Porque isso diz a Que palavra. usted y yo somos hechos, creados a la imagen y semejanza del Hijo. Porque eu e você fomos criados à imagem e semelhança do Filho. Usted es creación del Hijo. Você é uma criação do Filho. ¿Alguien me está entendiendo? Alguém está entendendo? Yo le dije que el único ser que emanó de Dios
Eu digo para vocês que o único ser que emanou de El Deus, único ser que emanó de Dios o único ser que emanou de Deus fue Jesús. foi Jesus. Por eso dice la palabra que Él es el unigénito del Padre. Por isso diz a palavra que ele é o unigênito do Pai. Él es el único que emanó directamente del Ele é o Padre. único que foi e emanou diretamente No de Deus. había otro como Él. Não havia outro como Era el ele. único que ha visto al Padre. Foi o único que tinha visto o La Pai. Biblia dice que nadie nunca ha visto a Dios, solo el Hijo que está con Él. A Bíblia diz que ninguém viu ao Pai a não ser o Filho que está com ele. ¿Alguien está aquí hoy o no? Alguém está aqui hoje ou não? Yo les he enseñado que los ángeles ven apariencias de Dios. Eu disse para vocês que os anjos têm a aparência de Deus. Y cada vez que ven una apariencia diferente, E cada vez que ele vê uma aparência diferente, glorifican a Dios, glorificam a Deus. magnifican a Dios. Eles Pero el magnificam a Deus. único que ha visto a Dios cara a cara, face to face, en su naturaleza original, Mas o único que viu viu Deus cara a cara em sua essência original es el Hijo. é o Filho. ¿Alguien me está entendiendo o no? Alguém está entendendo ou não? Ahora yo le dije que el Hijo, Então eu disse que o Filho, yo le dije a você que el Hijo então eu disse a você que o no Filho, quería ser el único en disfrutar paternidad. ele não queria ser o único a desfrutar uma paternidade. Porque los ángeles y la creación celestial Porque os anjos e a criação no celestial disfrutan paternidad. não desfrutam paternidade. Disfrutan a Dios como su creador, no como su padre. Desfrutam a Deus como Criador e não como o Pai. El único que disfrutaba a Dios como padre era Jesús. O único que desfrutava a Deus como o Pai era Jesus. Él es el Hijo unigénito. Ele é o Filho unigênito. Pero Jesús, Mas Jesus, ahí entiendes la profundidad de su amor. e aí na sua profundidade de amor, Él dijo, yo necesito que otros seres puedan disfrutar de lo que yo disfruto. então eu necessito que outro ser desfruta daquilo que eu desfruto. Y él lo consultó con su padre. E ele consultou com seu pai, Y el padre dijo, ok. e o pai disse, ok. Por eso la Biblia dice que la creación es de él, del Hijo. Por isso a Bíblia diz que a criação é dele, do Filho. En el principio él era el verbo, No princípio ele era o verbo, él era la palabra, ele era a y palavra, la palabra era Dios. e a palavra era Deus, Haciendo referencia a Jesús. fazendo referência a Y Jesus, todo fue creado por él y para él. que tudo foi criado por ele e para ele. ¿Alguien está entendiendo aquí hoy o no? Alguém está entendendo aqui ou não? Yo no le voy a dejar boracos espirituales para que usted entienda profundidad. Eu não vou deixar que você se entenda para que você entenda a profundidade. No voy a dejar boracos Ah, espirituales. não vou deixar buracos para que você não entenda, deixe de entender a profundidade. Sino yo le voy a enseñar así paso a paso. para que Eu vou te usted ensinar passo a passo para que você entenda hoje. Entonces el padre dijo, ok, está bien. Então, ok, então você está bem. Vamos, ¿quieres crear seres? Então vamos, Seres que puedan disfrutar de lo mismo que tú disfrutas. então vamos criar seres que você possa desfrutar do mesmo que você desfruta. Entonces, para poder crear esos seres se necesitaba la matriz divina, Então, para criar esse ser, necessitava de uma matriz la divina, matriz del Padre. a matriz do Pai. Por eso sale en esa parte de la escritura, Então, por isso, sabe, nessa parte da Escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen. y a nuestra façamos o homem a semejanza. nossa imagem e semelhança. O sea, tú los quieres crear, pero yo voy a poner la matriz divina para hacerlo. Você quer criar, então eu vou colocar a matriz divina para fazer. Y por eso usted Entonces- tiene la potestad en el Hijo de ser llamado Hijo. Por isso, em você tem o poder de ser En chamado, Cristo Jesús. em Cristo Jesus, o poder de ser Hijo de chamado Deus. Filho de Deus. ¿Alguien me está entendiendo o no? Entonces, los únicos seres que podemos disfrutar de paternidad Então, os únicos seres que podem desfrutar de paternidade es Jesús y nosotros. é Jesus e nós. Parece que hay un montón de adoptados aquí porque no, Tem um monte de adotados aqui, porque não parece ser filhos. yo me hubiera alegrado. Eu teria me alegrado, gritado aqui. ¿Alguien está aquí o no? Alguém está aqui hoje ou não? Escuche porque conforme yo me siento profundo en Dios. Escuche esto. Eu me sinto profundo em Deus hoje. Escuche. Yo les he enseñado que cada hombre, Eu lhe ensinei que cada homem, según su generación segundo a sua geração y su profundidad en Dios en esa e generación, a sua profundidade de Deus em sua geração, él va a alcanzar niveles de conciencia divina. ele vai alcançar níveis de consciência divina. O sea, los hombres de la generación anterior, Os homens da geração anterior los de la Biblia, da Bíblia, ellos alcanzaron niveles de conciencia divina. eles alcançaram níveis de consciência divina. El problema E o problema es que la iglesia actual cree a igreja atual crer que nosotros jamás podríamos superar sus niveles de conciencia divina. é que nós jamais poderíamos superar o seu nível de consciência divina. Y eso es un error, Isso é um erro, porque la Biblia dice porque a Bíblia diz: que todo lo que está en Dios tudo que está em Deus va de fe en fe, vai de fé em de fé, gloria en de gloria glória em glória, y de victoria en de victoria. vitória em vitória.
Entonces, si yo soy una generación siguiente a esa, Se eu sou uma geração seguinte a essa, significa que estoy designado, então significa que eu estoy destinado eu sou destinado a moverme en otras dimensiones de gloria mayor a las de ellos. a me mover em dimensões de glórias maiores que eles. ¿Alguien me está entendiendo? Alguém está entendendo? El problema Então o es problema que si yo me pongo el límite, é se eu me coloco um limite, si yo me pongo el techo, se eu coloco ele um teto, que no puedo llegar más allá que el apóstol Pablo, que eu não posso ir mais além do que o apóstolo Paulo, entonces tú no vas a llegar más allá. então tu não vai mais além. No vas a entender más de lo que Pablo entendió, Tu não vai entender mais do que Paulo entendeu. porque te colocaste un techo espiritual. Porque você colocou um teto espiritual. Pero cuando yo entiendo Mas quando eu entendo que el espíritu que estaba en Pablo que o Espírito que estava em Paulo está sobre mí, está sobre mim, estoy destinado a ir más allá. eu estou destinado a ir mais além. ¿Por qué? E por qué? Porque la revelación de Pablo Porque a revelação de Paulo para su generación foi para sua geração, fue su techo. foi seu teto. Para mí Para mim, es fundamento. é fundamento. ¿Entendió lo que yo hablé, verdad? Tu entendeu? Gloria a Dios. Déjeme continuar. Deixa eu continuar. Entonces, cuando Dios creó las almas, Então, quando Deus criou as almas, las creó dentro de Él. criou dentro dele. Todos estábamos dentro de la matriz divina, Todos nós estávamos dentro da matriz divina, siendo santificados sendo santificados y alimentándonos de Dios. e alimentados. Alimentándonos de Dios. Alimentados de Deus. ¿Alguien está aquí o no? Alguém está aqui ou não? Ahora, escuche esto. Usted va a escuchar muchas cosas profundas aquí. Então você vai escutar muitas coisas profundas aqui. Dios, ¿dónde habita Dios? Aonde habita Deus? En la eternidad, apóstol. Na eternidade, apóstolo. No, 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 no. Não, 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 Dios não. no habita en la eternidad. Deus não habita na eternidade. Dios habita en el infinito. Deus habita no infinito. Mira, solo le voy a soltar esto nomás, pero no se lo voy a enseñar ahora porque no puedo no tengo tiempo para eso. Eu não vou poder te ensinar agora porque eu não tenho tempo para isso. Pero el mundo espiritual tiene 9 dimensiones. Mas o mundo espiritual tem 9 dimensões. Una de ellas es la eternidad. Uma dessas é a eternidade. Dios no habita en la eternidad. Deus não habita na Porque eternidade. si Dios habitara en la eternidad, Porque se Deus habitasse na eternidade, la eternidad sería más grande que Dios. a eternidade seria maior que Deus. La eternidad, óigame bien, es una dimensión que Dios creó. A eternidade é uma dimensão que Deus criou. Escuche, escuche. Es más, se lo voy a decir, se lo digo o no. Eu vou dizer, posso dizer ou não? Para Dios crear, Para Deus criar, escuche, para Dios crear, Dios tuvo que hacer un espacio. Deus teve que fazer um espaço. ¿Por qué? E por quê? Porque la Biblia dice Porque a Bíblia diz que Dios que Deus es tan grande, é tão grande, tan poderoso, tão poderoso, tan glorioso, tão glorioso, que Él lo llena todo. Ele enche tudo. Como Él lo llena todo, E como Ele enche tudo, no hay espacio para nada. não há espaço para nada. Dios tuvo que hacer un espacio. Então Deus teve que dar um espaço Se llama eternidad. que se chama eternidade. Para crear en la eternidad Para criar a eternidade. seres espirituales que se muevan. Seres espirituais que se movam. Dios habita en el infinito. Deus habita no infinito. Es más, uno de sus nombres es el infinito. Um dos seus nomes é infinito. Significa el que no tiene límites. Aqui significa aquele que não tem limites. ¿Alguien está aquí hoy o no? Alguém está aqui hoje ou não? Pero escucha esto, escucha esto. Então escuta isso. Dios habita en el infinito Deus habita no infinito. y nos crea dentro de él. E nos criou dentro dele. O sea, usted fue creado en el infinito. Você foi criado no infinito. ¿Qué significa esto? Então, o que significa isso? Vuelvo a las revelaciones que le estoy hablando, a los niveles de conciencia divina. Vamos voltar à revelação do consciência divina. ¿Quién tenía niveles más altos de conciencia divina? ¿David o nosotros? Quem tinha um nível mais alto de consciência divina? Davi ou nós? En su época David, pero ahora Na sua época, Davi, mas agora? nosotros. Agora nós. Escuche, ¿por qué se lo voy a decir? E por quê? Vou Porque dizer. David Porque Davi. dice que nosotros somos un poco menor que los ángeles. Porque Davi diz que nós somos um pouco menor que os anjos. Eso es su nivel de conciencia divina hablando. Esse é o seu nível de consciência divina Pero falando. cuando yo entiendo el origen del alma, Mas quando eu entendo a origem da alma, el alma en su esencia original a alma, sua essência original, está por encima de los ángeles. está por cima dos anjos. ¿Alguien me está entendiendo? Alguém está entendendo? Entonces, en mi esencia original, Então a minha essência original, yo estoy por encima de los eu ángeles. estou por cima dos anjos. ¿Alguien me está entendiendo? Alguém está entendendo ou não? Los ángeles fueron creados en eternidad.
Os anjos foram criados na eternidade, que es una dimensión inferior que é al uma, infinito. que é uma dimensão inferior ao infinito. Y usted fue creado en el infinito. E você foi criado no infinito. ¿Alguien me está entendiendo o no? Alguém está entendendo ou não? Ahora quiero que entienda esto, que esto es importante. Então eu quero que você entenda isso porque é importante. Una vez que llegó el tiempo en el que usted debería ser emanado de Dios, Então, quando chegou o tempo do qual você deveria ser emanado, tirado de o Deus, sea, ya usted fue formado, você foi formado, ya se relacionó con el Padre. já se relacionou com o Pai, Dios mío, qué profundo esto. Y ya llegó el tiempo de emanar, de salir del Padre. que chegou um tempo de você sair do Pai, Que fue lo que pasó con Jesús. que foi o que passou com Jesus. Jesús salió del Padre. Jesus saiu do Pai. Es de la esencia del Padre. Ele é a essência do Pai. Fue emanado del Padre. Ele foi emanado do Pai. Por eso Jesús dice, el Padre y yo uno somos. Por isso Jesus disse, o Pai e eu, nós somos um. Está hablando por la forma como Él emanó. Então está falando pela forma de qual ele emanou. ¿Me está entendiendo o no? Entonces llegó el tiempo donde todas las almas Então quando chegou o tempo de todas as que almas estaban dentro de la matriz que divina, estavam dentro dessa matriz divina, alimentándose de Dios, se alimentando por Deus, relacionándose con se Dios, relacionam com o sea, Deus, con el Padre, com o Pai, dijo, ahora tengo que emanarlas. então agora eu tenho que emaná-las. Tienen que salir de mí. Elas têm que sair de mim. Escuche esto. Escuta isso. ¿Para qué? Para quê? Para hacer muchas cosas sobrenaturales. Para fazer muitas coisas sobrenaturais. No le voy a decir qué todavía para que usted no se me vaya a asustar. Pero escuche esto. Escuche esto. ¿Dónde el Padre depositó las almas que emanaron de él? Onde o Pai depositou essas almas que emanou dele? Escuche esto. Dios, el Padre, Deus, Pai, en la eternidad na eternidade, creó una dimensión criou uma dimensão llamada chamada, en hebreo em hebreu, el Olam Ha-Neshamot. No lo repitas, tranquilo. El Olam Ha-Neshamot es una dimensión la cual traducida a tu lenguaje o a tu idioma, é uma tradução do qual é traduzida a tua una linguagem e idioma, dimensión la cual traducida sería el universo de las almas. chamado Universo das Almas. ¿Alguien me está entendiendo aquí hoy o no? Alguém está entendendo ou não? El universo de las almas. O Universo das Almas. O llámelo el mundo de las almas o la dimensión de las Ou a almas. dimensão das almas. Ahora, esa dimensión, Então essa óigame dimensão, bien, para Dios poder depositar las almas en ese lugar, para Deus depositar as almas nesse lugar, porque esa dimensión no está en el infinito. porque essa dimensão não está no En infinito. el infinito está el Padre. No infinito está o Pai. ¿Alguien me está entendiendo o no? Alguém está entendendo ou não? El Olam Haneshamot, el universo de las almas, O Universo das Almas es una dimensión inferior, o sea que Es un- está fuera del infinito. é uma dimensão inferior que está fora do infinito. Pero no entienda la palabra inferior como algo sin valor, Não entenda algo inferior como algo sem valor. sino que fue el lugar que Dios preparó para las almas. Mas foi o lugar onde Deus preparou para as almas. Ahora, escuche esto, que esto es importante que usted lo entienda. Então isso é importante, eu quero que você entenda. Como las almas salieron de Dios Como as almas saíram de Deus, y Dios es luz, e Deus é luz, los niveles de luz os níveis de luz que portaban las almas que portavam as almas eran tan fuertes eram tão fortes que para entrar en la dimensión del Olam Haneshamot que para entrar nessa dimensão do Universo das Almas, tuvieron que rebajar los niveles de luz. tiveram que baixar os níveis de luz. ¿Por qué, apóstol? E por que, apóstolo? Porque por la magnitud de luz que había en ellos, Por conta dessa quantidade de luz que tinha neles, podían destruir la dimensión. poderiam destruir a dimensão. Por eso Dios, Então, por isso, Deus, para entrar en esta dimensión terrenal, para entrar nessa dimensão terrena, necesita una apariencia necessita de uma aparência que oculte su verdadera naturaleza, que oculta a sua verdadeira natureza. porque si no podría destruir la humanidad. Porque senão poderia destruir a sua humanidade. Eso es bíblico, apóstol. Isso é bíblico, apóstolo? Claro, el Señor le dijo a Moisés. Claro que é. La Jesus disse a Moisés. la Biblia dice A Bíblia diz: que nadie ha visto a Dios porque el que ve a Dios muere. ninguém viu a Deus porque se vesse morreria. ¿Alguien está aquí hoy o no? Alguém está aqui hoje ou não? Hablando de la magnitud de gloria que está sobre él. Falando dessa toda glória que estava sobre ele. ¿Alguien está entendiendo algo hoy o no? Alguém está entendendo algo ou não? Escuche, escuche. Es más, E mais, el alma, Dios mío, ¿lo digo o no lo digo? a alma, posso dizer ou não? Para poder entrar en este cuerpo, Para poder entrar nesse corpo, escucha esto, necesitaron nuevamente rebajarle niveles de luz, necessitava novamente baixar o nível de luz. porque si no, revienta el cuerpo. Porque senão arrebenta o corpo. Escuche, escuche lo que le estoy diciendo, Escuta o que eu estou dizendo. que esto es profundo. Porque isso é profundo. Escuche esto. Entonces, Então, Dios deposita las almas
en este universo de las almas. Deus deposita as almas nesse universo das almas. ¿Con qué finalidad? Com qual finalidade? Con la finalidad Com a de finalidade que cada alma cumpla una función. que cada alma cumpra uma função. Usted tiene una función eterna. Você tem uma função Escuche, eterna. escuche, usted tiene una función eterna. Você tem uma função eterna. Yo les he enseñado la semana pasada Eu te ensinei na semana passada que usted tiene 3 propósitos. que você tem 3 propósitos. ¿Cuáles son? Quais são? Usted tiene un propósito divino, Você tem um propósito divino, tiene un propósito humano você tem um propósito humano y tiene un propósito eterno. e você tem um propósito eterno. Lo vuelvo a repetir. Vou voltar a repetir. Usted tiene un propósito divino, Você tem um propósito divino, un propósito humano você tem um propósito humano y un propósito e um eterno. propósito eterno. Antes de la caída de Adán, Antes da caída de Adão, usted no tenía ni propósito divino ni humano, sino eterno. você não tinha um propósito nem divino nem humano, só eterno. Porque usted fue creado para eternidad. Você foi criado para a eternidade. La Biblia dice que Adán vivía en una dimensión de la eternidad. A Bíblia diz que Adão vivia numa dimensão de eternidade. ¿Cómo se llamaba? Edén. Como se chamava? Éden. Edén es una dimensión espiritual. Éden era uma dimensão espiritual. No es tierra. Não é No terra. quedaba en la tierra. Não era nada na terra. Estaba al oriente de la tierra. Estava ao oriente da En terra. una dimensión espiritual. Em uma dimensão espiritual. Por eso cuando Adán peca, Então por isso quando Adão Dios peca, lo saca de esa dimensión espiritual Deus retira dessa dimensão y lo espiritual, arroja a la tierra coloca ele na terra y cierra la puerta que conectaba esa dimensión espiritual. e fecha a porta do qual conectava com essa dimensão Y espiritual pone querubines e coloca querubim y espadas de fuego alrededor para que Adán no volviera. e espada de fogo para que Adão não pudesse voltar. ¿Está entendiendo eso o no? Alguém está entendendo ou não? Amén. Entonces, entienda esto. Então entenda isso. Antes Antes de que Adán pecara, de Adão pecar, usted no tenía propósito humano. você não tinha um propósito humano. Porque este cuerpo humano que usted tiene Porque esse corpo humano que você tem fue creado por una necesidad foi criado por uma que necessidade causó el pecado de Adán. que causou o pecado de Adão. Usted no tenía propósito divino. Você não tinha um propósito divino. Porque propósito divino Porque um propósito divino tiene que ver con mi asignación espiritual en la tierra. tem a ver com o meu destino na terra. Designação na terra. Espiritual en la tierra. Espiritual na terra. Usted solo tenía propósito eterno. Você só tinha um propósito eterno. Se lo digo o no. Eu posso dizer ou não? Usted fue creado en su origen Você foi criado em sua origem para crear mundos, para criar mundos, para crear universos, para criar universos, para moverse con el Dios de los cosmos. para se mover como Deus de cosmos. Porque la palabra cuando dice que Dios creó el mundo, Porque a palavra diz que quando Deus criou o no mundo, está hablando de esta tierra. não está falando dessa terra. Una cosa es el mundo y otra cosa es la tierra. Uma coisa é o mundo, outra coisa é a La terra. palabra mundo en el contexto original es la palabra cosmos. A palavra mundo no contexto original é cosmos. Y los cosmos encierran millones de galaxias. E no cosmos existem milhões de galáxias. Lo que pasa es que el hombre con la mente finita que tiene ahora, Porque um homem com a mente finita que tem agora, escuche, esto es interesante, e escuta porque é interessante. porque el hombre tiene una mente finita, Porque o homem tem uma mente finita. pero antes de tener una mente finita, tenía una mente infinita. Mas antes de ter uma mente finita, ele tinha uma mente infinita. ¿Alguien me está entendiendo o no? Alguém está entendendo ou não? Adán peca y la mente infinita. Adão peca e essa mente infinita? ¿Cómo sé que el hombre tiene una mente infinita? Como é que eu sei que o homem tem uma mente finita? Pues la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Cristo no tiene una mente finita ni limitada. Cristo não tem uma mente finita ou limitada. Es una mente infinita. É uma mente infinita e El ilimitada. problema es que cuando el hombre peca, O problema é que quando o homem peca, la mente finita es reducida. a La mente mente infinita é reduzida. y solo opera el hombre caído E se opera no homem caído, con una mente finita. como uma mente finita. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí hoy en esta noche? Então o que eu estou fazendo nessa noite aqui? Por el Espíritu, Pelo Espírito, expandiendo tu mente. expandindo a tua mente. Escuche esto. Então escuta isso. Voy a abreviar un poco las cosas por el tiempo. Eu vou abreviar mais coisas mais por conta do tempo. Entonces Dios creó las almas y las depositó en el universo de las almas. Então Deus criou as almas e colocou no universo das almas. Y teníamos propósitos extraordinarios. E tínhamos propósitos extraordinários. Pero escúchame, pero en el mundo espiritual, Mas no mundo espiritual, que es una dimensión en los mundos superiores. que é uma dimensão dos mundos superiores. ¿Usted está preparado para todo lo que yo le voy a decir aquí? Você está preparado, pastores, que eu vou dizer ou não? Escuche, existen leyes Existem leis
Dios es un Dios de ley. Así como un padre tiene leyes en su casa, Assim como um pai tem uma lei em sua casa, las almas teníamos leyes. nós almas tínhamos leis. Adán traspasó la ley. Adão transpassou a lei. Adán tomó un conocimiento que no debía de tomar. Adão tomou um conhecimento qual ele não deveria tomar. Adán no comió una manzana. Adão não comeu maçã. Eso es un cuento para niños. Isso é conto para criança. Escucha eso. Cuando hablamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, Nós falamos do consciência do bem e do mal. estamos hablando de una dimensión Nós estamos falando de uma a dimensão la cual no le era permitido al hombre entrar. do qual o homem não O sea, poderia entrar. A las almas vivientes entrar. As almas viventes podem entrar. Adán entró Adão entrou a esa dimensión. a essa dimensão. Su mujer también. Su A sua mulher também. Entonces, ¿qué pasó? E o que passou? Al Adán pecar, Quando Adão pecou, porque la palabra Adán no es un nombre. porque Adão não é um homem. ¿Cuántos creían que Adán Nome. era el nombre de Adán? Não é um nome. No, no es un nombre, imposible. Es su propósito. É o seu propósito. Una cosa es nombre y otra cosa es propósito. Uma coisa é o nome e outra coisa é o propósito. Porque Adán significa alma viviente. Porque Adão significa alma vivente. Es como Jesús. Ese no es el nombre de él. Porque como Jesus, esse não é o nome dele. En su esencia original ese no es su nombre. Nem sua essência original, esse Ese não es é o su nome. propósito. Esse é o seu propósito. Yeshua significa salvación. Yeshua significa salvação. ¿Alguien me está entendiendo o no? Alguém está entendendo ou não? Entonces Adán no es un nombre, Adán es su propósito, su esencia, alma viviente. Adão não é um nome, mas sim o seu propósito. Alma vivente. ¿Alguien está aquí hoy o no? Alguém está aqui hoje ou não? Ahora, ¿qué sucede? Escuche esto, escuche Então o esto. que sucede? Adán peca Adão peca y ocurre algo terrible. e ocorre algo terrível. Todas las almas recibimos el pago del pecado de Adán. Todas as almas receberam um pago do pecado de Adão. A mí eso, antes de tener revelación, me parecía injusto. A mim, antes de ter uma revelação, me parecia injusto. Levántame la mano, ¿a cuántos le parecía injusto? A coisa parecia isso ser injusto. Si Adán pecó, es como cuando tú eres niño y te dice, si mi hermana Isabela fue la que pecó, o sea, se portó mal, ¿por qué me van a pegar a mí? Porque então, quando você é criança, você fala assim: se é a Isabela que errou, se comportou mal, porque eu também sou culpado? ¿No es así o no? Não é assim ou não? ¿Por qué me van a pegar a mí? Es a él que tienen que pegarle. Por que brigou comigo? Tem que brigar com ela. No, le pego a los dos. Não, eu briguei com os dois. No, eso no es justo. Isso é injusto. Es lo mismo en el ámbito espiritual. É o mesmo no âmbito espiritual. Porque si Adán pecó, Porque se Adão pecou entonces yo recibí el pago de su pecado. e eu recebi o pago do seu pecado, Se lo explico. eu te explico. ¿Quiere aprender o no? Quer aprender ou não? Se lo voy a explicar. Eu vou te explicar. Porque todas las almas Porque todas as almas fueron creadas de la misma esencia foram criadas da mesma essência. al mismo tiempo. Ao mesmo tempo, Significa que todas las almas comparten una raíz. porque então todas as almas compartilham de uma mesma raiz. Se llama la raíz del alma. Se chama raiz da alma. O sea, voy a ir más allá. Eu vou mais além. La primera alma A primeira alma creada por Dios criada por Deus fue la de Adán. foi a de Adão. Él es primogénito en creación de alma. Ele foi o primogênito da criação da alma. ¿Alguien me está entendiendo o no? Alguém está entendendo ou não? ¿Cómo se lo pruebo? E como eu provo? Que él es el primogénito. Que ele é o primogênito. Porque la Biblia llama a Jesús el segundo Adán. Que a Bíblia chama Jesus do segundo Adão. Con la diferencia Qual é a diferença? que el primero era un alma viviente, Que o primeiro era uma alma pero el vivente. segundo es espíritu vivificado. E o segundo é um espírito vivificado. Escuchen. Entonces Adán peca Então Adão y peca. como él es la primera alma, Como ele é a primeira alma, todos nosotros todos nós descendemos de Adán. descendemos de Adão. O sea, por él ser la primera alma creada, Então, por ele ser a primeira alma criada, compartimos todos con él la raíz de su alma. compartilhamos com ele toda a raiz da sua alma. Entonces, cuando él pecó, Então, quando ele pegou, por causa de la raíz del alma de donde venimos, por conta da raiz da alma do qual viemos, todos fuimos sentenciados. todos fomos sentenciados. Ahí es donde viene la palabra que justos pagan por pecadores. Então vem a palavra do qual De ahí viene la palabra que dice la escritura sí. Bueno, escucha esto. Ya. Es que es a eso que se me pasó. Conéctate conmigo, hijo. Entonces, ¿qué pasa? Toda la humanidad cayó en pecado. toda a humanidade caiu no pecado. No. O sea, No. perdón, todas las almas cayeron en pecado. No. Todas fue as almas Adán. caíram no pecado? Não. Fue Adán. Só foi Adão. Pero por causa que compartimos la raíz del alma, Mas porque compartilhamos essa raiz de alma,
todos recibimos el castigo. Todos receberam o castigo. Ahora escuche esto, porque va a entender su propósito existencial en la tierra. Porque você vai entender o seu propósito existencial na Terra. Y ya termino, regáleme 10 minutos y termino. E aqui eu já termino. Tem uns 10 minutos mais. Escuche, escuche. Ahora, como Dios es justo, Mas agora, como Deus é justo, dice, o sea, por uno entró el pecado sobre todos. por um entrou o pecado sobre todos. Pero entonces Mas então vamos a hacer algo para que ellos puedan ser redimidos. vamos fazer algo para que eles possam ser redimidos. Escuche, escuche esto que le voy a decir. ¿Qué hizo Dios? O que fez Deus? Creó esta tierra Criou essa terra. como qué? Como o quê? Como un lugar para poder redimir el alma. Como um lugar para poder redimir a alma. Escuche, Escuta isso. escuche. Si usted entiende esto, Se você entende isso, su vida va a ser diferente. a sua vida vai ser diferente. Si usted quiere seguir con la religión que ha escuchado por años, es Se su você quer problema. seguir com a religião que você escutou por anos, o problema é seu. Es su problema. Esse é o teu problema. Pero yo le dije que este año 2024 Mas Deus disse que esse ano de 2024 viene cargado por nuevos conocimientos. vem carregado por novos conhecimentos. Aplauda a Dios, que Él merece la gloria, no el hombre. Aplauda ao Senhor, que Ele que merece a glória. Entonces, escuche esto. Então escuta isso. La primera alma en pisar este lugar. A primeira alma a pisar nesse lugar, Y le voy a enseñar esto para que usted lo entienda, el que lo ha escuchado y que ya lo escuchó, gloria a Dios. para que você entenda, se você já não escutou, mas se já escutou, glória a Deus. Dios no creó almas para habitar en este fragmento llamado tierra. Deus não criou almas para habitar nesse fragmento chamado terra. Eso no tiene lógica. Isso não tem lógica. ¿Alguien está aquí hoy o no? Isso aqui não. Es como que yo me compre un pajarito y lo meta en una jaula. É como eu comprar um passarinho e colocar ele dentro de uma jaula. Cuando él fue creado para volar. Mas foi como ele foi criado para voar. ¿Alguien me está entendiendo o no? Entonces, ¿qué sucedió, apóstol? Então o que sucedeu, apóstolo? Adán fue creado, las almas fueron creadas para gobernar, As almas foram criadas para governar, para moverse en las dimensiones celestes. para voar e viver em dimensões celestes. Para eso fueron creadas las almas, Para isso foi criadas as almas. a la imagen y a la semejanza de Dios, A imagem e semelhança de Deus, del Hijo. de Filho. Entonces, ¿qué pasó? Então o que passou? Yo le he enseñado esto Eu ensinei isso. a algunos que están aquí. Alguns que estão aqui. Que Dios, escúcheme, la tierra es un fragmento de los cosmos, A Terra é um fragmento dos cosmos, la cual Dios preparó para que las almas que pecaron fueran redimidas. a qual Deus criou para que as almas que pecaram foram ser redimidas. ¿Alguien me está entendiendo o no? O sea, la tierra es un fragmento de un cosmos en la que Dios encerró las almas para que ellas se rediman y vuelvan a su estado original. Então a Terra foi um fragmento do cosmos do qual Deus criou e colocou as almas para que pudesse voltar à sua essência Espere, original. voy a ir despacio para que usted me entienda. Eu vou devagar para que você entenda. Entonces, ¿qué pasa? Escucha esto. El hombre peca, el alma de Adán peca, Então Adão peca, lo introducen en la tierra. introduz ele na Terra. ¿Quién entró en la tierra? Quem entrou na Terra? Adán. Adão. Usted y yo no entramos. Eu e você, nós não entramos. Porque usted fue creado en el mismo momento que Adán. Porque você foi criado no mesmo momento que Adão. ¿Alguien me está entendiendo o no? Alguém está entendendo ou não? Yo te conocí antes que nacieses, te santifiqué. O sea, yo soy creado desde el momento que fue creado Adán. Eu fui criado desde o momento que foi criado Adão. Con la diferencia que Adán fue primero que yo. Com a diferença que Adão foi criado no momento primeiro que Pero eu. al primero que introdujeron en esta tierra Primeiro que introduziram nessa terra fue Adán. foi Adão. ¿Dónde estábamos nosotros? E onde estávamos nós? Todavía en el universo de las almas, en el Olam Hanesamot, Estávamos no universo das almas, siendo alimentados por Dios. sendo alimentados por Deus. Escúcheme, escúcheme. Hasta esperar el momento de nuestra oportunidad para redimirnos por el pecado de Adán. Até esperando o nosso momento de sermos introduzidos no lugar para ser redimidos pelo pecado de Adão. Escuche esto. Escuta Es eso. importante. Y usted tiene que entenderlo. E você tem que entender. Entonces, llegó el momento de la redención. Então chegou o momento da redenção. Voy a irme contigo de tu redención. Chegou o momento que é a tua redenção. O sea, el alma necesita ser redimida. A alma necessita de ser redimida. ¿Cómo así, apóstol? Como assim, apóstolo? ¿Cómo el alma se redime? E como a alma se redime? Se lo voy a decir. Eu vou te dizer. Punto número 1. Ponto 1. Para que mi alma sea redimida, Para que minha alma seja redimida, necesito conectarla a la raíz del Cristo. tem que ser conectado com a raiz de Cristo. Desconectarla de la raíz de Adán Ser desconectado da raiz de Adão y conectarla a la raíz de Cristo. e ser conectado com a raiz de Cristo. Eso es bíblico, apóstol. Isso é bíblico, apóstolo? Claro, Claro. porque Cristo sustituyó el lugar de Adán.
Cristo substituiu o lugar de Adão. Por eso lo llamaron el segundo Adán. Por isso chamaram ele de segundo Adão. Entonces, escuche esto. Para yo redimirme, Então, para eu me redimir, para que mi alma sea redimida, para que minha alma seja redimida, yo necesito conectarme a la raíz eu tenho que necessitar conectar com a espiritual del raiz. segundo Adán, E experimentar do segundo Adão, que es Jesús. que é Jesus. Una vez que me conecto a la raíz espiritual Uma vez que me conecto a essa raiz del espiritual segundo Adán, que do es Cristo, segundo Adão, que é Cristo, me santifico, me santifico. cumplo un propósito existencial. Eu cumpro um propósito existencial Cuando parta de esta tierra, e quando parto dessa terra, vuelvo a mi esencia original. volto para minha essência original. Escuche. El proceso de la redención O processo da redenção está manifestado y mostrado en Cristo. está manifestado Y mostrado en Cristo. e mostrado em Cristo. Cristo Cristo encarnó en un cuerpo, encarnou num corpo, entró a este plano terrenal. entrou nesse plano terreno, Escuche esto. Escuche esto. Tuvo que morir a sí mismo, teve que morrer a si mesmo, negarse a la naturaleza carnal. negar sua natureza carnal, Que la Biblia habla que él compartió un cuerpo. que a Bíblia fala que ele compartilhava de um corpo, No tuvo padre, pero tuvo madre. mas ele não teve pai, mas teve mãe. ¿Alguien está aquí o no? La Biblia dice que Jesús experimentó ansiedad, A Bíblia diz que Jesus experimentou ansiedade, experimentó hambre, experimentou fome, frío, sueño. frio. ¿Alguien me está entendiendo o no? Porque, Eu posso dizer ou não? porque Jesús, escuche esto, Jesús, Jesus, él vino a esta tierra primero para redimirnos, ele veio primeiro a essa terra para nos redimir, para redimir las almas que son de él. Mías son las almas. Ahí está hablando Jesús. para redimir as almas, do qual são deles. ¿Alguien está aquí o no? Él va a redimir las almas. ¿Cómo? Ele vai redimir as almas como? No solo dando su vida, Não somente através de sua vida, sino mostrando el camino de la redención. mas também mostrando o caminho da redenção. ¿Se lo digo o no se lo digo? Eu posso dizer ou não? La redención no está encerrada en un acto. A redenção não está encerrada, La fechada em um ato. redención es un camino. A redenção é um caminho. Porque si la redención, escuche, si la redención estuviera encerrada en un acto, Porque se a redenção fosse apenas um ya ato, Cristo lo hizo. já Cristo já tinha feito. ¿Por qué todavía te puedes perder? Porque toda vez você pode perder. ¿Alguien me está entendiendo o no? Si redención es solo un acto, Se a redenção é apenas um ato, entonces ¿por qué todavía corro el peligro de perderme? então por que ainda corro um perigo de De perder? que mi alma se vaya al infierno. Que a minha alma possa ir ao inferno. Porque el alma o retorna a su esencia original con Dios, Porque a alma ou retorna sua essência original com Deus, o pasa una eternidad en el infierno. ou passa uma eternidade no O sea, inferno. después del pecado de Adán, Depois do pecado de Adão, ahora se creó un sistema para poder determinar cuáles almas vuelven a su estado original y cuáles pagan una condena eterna. depois do pecado de Adão, criou um sistema do qual a sua alma pode voltar para a sua essência original ou para uma condenação eterna. ¿Alguien me está entendiendo? Alguém está entendendo? Entonces Jesús vino, Então Jesus veio, abrió un camino para el Padre. abriu um caminho para o Pai. El camino al Padre O caminho ao Pai se originó en Jesús. se originou em Jesus. ¿Me está entendiendo? Está Él entendendo? es el camino al Padre. Esse é o caminho do Pai. O sea, Él es el camino hacia la redención. Esse é o caminho da redenção. ¿De qué? De quê? Alma. Caminho de alma. Si yo me determino a aceptar a Cristo, Se eu determino me aceitar ¿qué es Cristo, aceptar a Cristo? o que é aceitar Se Cristo? lo voy a explicar. Vou te explicar. Señor, yo recibo a Jesús en mi corazón. Senhor, eu recebo Jesus no meu coração. No, Não. aceptar a Cristo Aceitar Cristo es reconocer mi esencia. é reconhecer a minha essência. Yo vengo de Él, Eu sei dele. fui creado por Eu fui Él criado por Ele y para Él. e para Ele. Cuando yo entiendo que soy de Él, Quando eu entendo que eu sou dele, es que recién lo acepté. é assim eu aceitei. Ahora Agora, yo tengo que volver a mi esencia original para pasar mi eternidad con Él. agora eu tenho que voltar à minha essência original para passar a eternidade com Ele. Porque para eso fui creado. Porque para isso eu fui criado. ¿Cómo lo hago? Como eu faço? Uno, Un. reconociendo a Jesús como mi creador, Reconhecer Jesus como meu Criador. como la matriz de donde vengo. Com a matriz de onde eu vim. Escuche esto. Y caminando por el mismo camino de redención
que Él estableció. e caminhando pelo mesmo caminho de redenção do qual ele estabeleceu. ¿Alguien me está entendiendo? Alguém está entendendo? Negarme a mí mismo, Negar a mim mesmo, a la naturaleza pecaminosa, a minha natureza pecaminosa, entender mi propósito, entender meu propósito, cumplirlo en la tierra, cumprindo na terra, y luego cuando parta de este mundo, e quando eu partir desse mundo, mi alma, este cuerpo queda en la tierra, señores. senhores, esse corpo fica na terra. ¿Alguien me está entendiendo? No. Es más, podría decir algo más profundo, pero usted no está preparado para eso. Eu poderia dizer algo mais profundo, mas você não está preparado para isso. Escucha. Usted dirá, apóstol, ¿y este cuerpo? Lo voy a decir, lo voy a decir. Eu vou dizer, Este cuerpo esse corpo, apóstolo, no vale la pena entonces. então não vale a pena? No, no, yo le he dicho que este cuerpo Eu disse para você que esse corpo fue creado, foi criado, lo dice Génesis, diz isso em Gênesis, fue creado foi criado para que el alma del hombre para que a alma do homem entrara entrasse a este plano terrenal, a esse plano terreno, que es la dimensión más baja que é a dimensão mais baixa que hay. que tem. Escuche, ¿dónde dice la Biblia? E aonde diz isso na Bíblia? Escuche esto, que esto es interesante, porque cuando usted lee Génesis 1, Que quando você lê Gênesis 1, Génesis 2, Gênesis 2, usted va a encontrar a Dios creando, no quiero, voy a tomar mucho tiempo, cosas físicas y cosas espirituales. você vai ver Deus criando coisas físicas e espirituais. ¿Ok? Ahora escuche esto. Cuando el hombre peca Quando um homem peca y Dios lo va a sacar del Edén, e ele vai retirar do Éden, este cuerpo no puede vivir en el Edén. esse corpo não pode ficar no Éden. No, este cuerpo no puede entrar a esa dimensión. Esse corpo não pode entrar nessa Este dimensão. cuerpo es para esta dimensión. Esse corpo é terrenal. para essa dimensão. Adán tuvo que vestirse de esta dimensión, de este cuerpo para entrar en esta dimensión. Adão teve que vestir desse corpo para entrar nessa dimensão. ¿Por qué? E por quê? Porque el nivel, escuche esto que le voy a decir, porque el nivel de la esencia del alma, Porque o nível da essência de alma, escúcheme, esta dimensión terrenal no podía sostenerla. essa dimensão terrena não podia sustentar. ¿Me está comprendiendo o no? Você está compreendendo ou não? No puede sostenerla. Não pode sustentar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Então o que fez Deus? Nos creó un cuerpo Nos criou um corpo para meter el alma, para nos colocar na alma, mandarlo a la tierra para mandar à terra y que pase el proceso de la redención. e que passe esse processo de redenção. ¿Dónde lo dice? Onde diz isso? ¿Dónde lo dice? Onde diz Se lo voy isso? a decir. Eu vou dizer. Después que peca el hombre, Depois que peca o homem dice la Biblia, y se dio cuenta que estaba desnudo. e se deu conta que ele estava nu, Escucha aquí, escucha aquí. Al final razona. Se dio cuenta que estaba desnudo. então ele se deu conta que ele estava nu. ¿A qué se refiere? Ao que se refere? Que Adán se dio cuenta que no tenía ropa. Se Adão não tinha roupa, Un ser tan elevado um ser tão como elevado Adán como Adão caminó desnudo toda su vida y no se dio cuenta hasta el final. caminhou nu toda a sua vida e não se deu conta? No tiene lógica. Isso não tem lógica. ¿Me está entendiendo o no? Você está entendendo ou não? Cuando él dice que estaba desnudo, Quando ele disse que estava se dio nu, cuenta que estaba desnudo, quando ele se deu conta que estava nu, se dio cuenta que delante de Dios estaba ele se deu conta que diante de Deus ele estava descoberto de lo que había hecho. do que ele tinha feito. No está hablando de ropa, Não está falando de roupa, porque Adán tenía un cuerpo celestial, porque Adão tinha um corpo celestial, que es el cuerpo del alma. que é o corpo da alma. Es un cuerpo glorificado, É um corpo glorificado, porque fue creado en la gloria. porque ele foi criado na glória. ¿Alguien me está entendiendo o no? Pero con ese cuerpo glorificado, creado en gloria, en la matriz divina, Então, com esse corpo glorificado, criado na matriz divina, no podía entrar a este mundo. não podia entrar nesse mundo. Porque si entraba a este mundo, este cosmos físico, material, materia, Porque se ele entrasse nesse corpo físico, matéria, lo hubiera destruido. havia destruído. ¿Me está entendiendo o no? Você está entendendo ou não? Entonces, ¿dónde dice la Biblia que Dios le creó un cuerpo? Então, onde diz na Bíblia que criou um corpo? Dice que el hombre, escuche esto, dice, y cosió, dice, vestiduras de hojas de higuera. E pegou, No, no dice delantales de hoja de higuera, dice la Biblia, ¿no? fez uma vestidura de folhas de figueira. ¿A qué se refiere con eso? O que se refere com isso? La gente piensa As pessoas pensam que Adán se dio cuenta que estava desnudo que Adão estava nu y toda la vida caminó por el Edén e ele desnudo, caminhou pelo Éden y no se dio cuenta. e ele não se deu conta. Imagínate qué tontería esa, ¿verdad? Qué locura esa. Que loucura é essa? Escucha esto, no. No. Él se dio cuenta que ya delante de Dios no estaba, estaba descubierto, o sea, desnudo. Então ele se deu conta que diante de Deus ele estava nu. Ya Dios se dio cuenta que yo pequé. Então ele se deu conta que ele pegou. Entonces, ¿qué son las vestiduras que hizo Adán con hojas de higuera? Então o que foram as vestiduras que ele fez com folhas de figueira? Recuerde que la Biblia es simbólica, Recorde que a Bíblia é simbólica. está llena de símbolos. Fala de símbolos.
Entonces, ¿qué son las hojas de higuera? O que são as folhas de figueira? El Salmo dice, Salmo 1 dice, Salmo 1 diz: bienaventurado el hombre Bem-aventurado é o que homem no ha estado en camino de pecadores, que não está no caminho dos ni en pecadores, silla de escarnecedores ha sentado, nem a roda dos escarnecedores será sentados. visto como árbol plantado Ele será visto como uma árvore junto a plantada corrientes de agua, junto a corrente de água, que dice que su hoja no cae e que as suas folhas não caem y que da su fruto a su tiempo. e vai dar seu fruto ao seu tempo. ¿Qué significa que la hoja no cae? O que significa que as folhas não caem? Sus palabras. As suas El palavras não. hombre afirmado en Dios, Homem afirmado em sus Deus, palabras as suas palavras no caen a tierra, não caem na terra. tienen cumplimiento. Ela tem um cumprimento. Entonces las hojas en el mundo espiritual Então as folhas no mundo espiritual representan palabras. representam palavras. Entonces la vestidura que Adán creó para cubrirse su desnudez delante de Dios Então as vestiduras que Adão criou para cobrir sua nudez diante de Deus fue un argumento de palabras. foram argumentos de palavras. Adán, ¿qué hiciste? Adão o que fez? La primera vestidura de hojas de higuera. Colocou uma vestidura de figueira. No fui yo, Não fui eu. fue la mujer que me diste. Foi a mulher que você me deu. ¿Alguien está entendiendo o no? Alguém está entendendo ou não? Escuche esto. Entonces, no hay desnudez física, Então não havia nudez física ni tampoco hay ropita de hojas, e nem tampouco roupinhas de folha. porque estamos pintando a Adán como un cavernícola. Que nós estamos pintando Adão como um homem das cavernas, alguma coisa. Sí, claro. Sim. Y eso no puede ser Adán. E esse não pode ser Adão. ¿Alguien me está comprendiendo o no? Você está compreendendo? Señores, yo quiero romper religión aquí. Senhores, eu quero romper com a religião hoje aqui. Porque la religión es lo que entorpece al hombre. Porque é a religião que entorpece o homem. Entonces, ¿qué hizo Dios? Então o que fez Deus? Cuando lo va a expulsar, dice la Biblia, y creó Jehová, dice, túnicas Disse que criou Jeová túnicas de pieles. de peles. Sí, apóstol, es que ese es el primer sacrificio que hubo. Ô apóstolo, esse foi o primeiro sacrifício que fez. Dios mató un par de corderos Deus matou um par de y cordeiros. se puso de costurero para crear una ropa E ele para foi Adán. agora costureiro para criar uma roupinha para Adão. Que? Para empezar, pastora, y Para todos los começar, pastora pastores e líderes os que hay pastores que estão aquí, aqui, ¿en dónde dice la Biblia que Dios mató un animal para crear una piel? não diz na Bíblia que Para Deus criar uma criou. vestidura. Não diz na Bíblia que Deus criou um animal para criar vestidura para Adão. La Biblia no dice eso. A Bíblia não diz En isso. ninguna parte aparece un animal. Nenhuma parte aparece En animal. ninguna parte aparece que Dios mató un animal E em nenhuma parte aparece que Deus matou um animal para crear una vestidura y colocársela al hombre para lanzarlo a la tierra. No, señor. para criar uma vestidura e lançar um homem na terra. No, 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 no. Entonces, ¿de qué túnica de pieles está hablando Então, Dios? de qual túnica Deus está falando de pele? De esa que está a tu lado. Essa que está aqui, ó, de em esta, você. de esta que está aquí. Essa que está aqui. Que es la que cubre el alma viviente que mora dentro de ti. É a que cobre a alma vivente que mora dentro de você. Y el día que parta de esta tierra, E um dia que você partir dessa terra, esta túnica de pieles essa túnica de pele que fue creada con esta materia que foi criada com essa matéria en la que habitas. que habita Por eso você. dicen, no, es que ciertamente el hombre, se han estudiado que ciertamente su cuerpo tiene polvo, tierra, tiene la misma composición que la tierra. Por isso foi estudado que esse corpo já tem La misma a composición. composição da terra. Claro, porque este cuerpo fue creado con la misma materia de esta tierra para que pueda soportar el alma que está dentro. Porque foi criado com a mesma matéria da terra para que possa suportar o que compõe dentro de você. ¿Alguien me entiende o no? Obviamente este cuerpo va a ser de la misma materia de esta tierra. Obviamente que esse corpo é da mesma matéria dessa terra. Pero si estudian lo que está dentro de este cuerpo, Mas isso tudo que está dentro desse no corpo pertenece a esta tierra. não pertence a essa No terra. pertenece a esta materia. Não pertence a essa terra. Pertenece al Dios del cielo. Porque esse é do Deus do céu. ¿Alguien me está entendiendo o no? Entonces, Então, ya voy cerrando. já vou encerrando. Entonces, escucha esto. El alma A alma, es introducida a esta tierra ela é introduzida nessa terra para redimir el alma. para redimir a alma. Ahora, escucha esto, que con esto ya usted va a quedar así como que no, Dios mío, ¿para qué vine a este servicio hoy? Então, com isso, você vai botar a mão na cabeça e falar assim: meu Deus, para que eu vim para esse culto hoje? Usted no duerme hoy. Você no duerme hoy. Você não vai dormir hoje. Entonces, todas las almas no fueron lanzadas de un solo golpe a este plano terrenal. Todas as almas não foram lançadas somente de uma só vez nesse plano terreno. El primero fue Adán, Primeiro foi Adão, para redimirse en la tierra. para redimir na terra. ¿Alguien me está entendiendo o no?
El segundo fue Caín, el segundo, tercero fue Abel. Depois foi Caim, foi Abel. Y el Señor le dijo a Caín, le habló de redención. E o Senhor disse a Caim: Delante de ti está hacer el bien o hacer el mal. diante de ti está o bem de fazer o mal. ¿Alguien me está entendiendo o no? Escucha esto, que esto es interesante. Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento donde en el cielo Dios dice, ok, Então chega um momento no céu, Deus diz: ok, llama y dice, Crisley, ven, Crisley, vem. ven hija, ven aquí. Vem aqui, Crisley. Crisley está en dónde? Crisley, Antes de venir aquí, ¿dónde estaba? Crisley, antes de vir onde ela estava, En el Olanja de Shamot, que uni- es el uni- universo de las no almas. universo das almas. Ahí estaba siendo alimentada por el Ali Padre. ela estava sendo alimentada pelo Pai. Pero llegó el tiempo de su redención. Mas chegou o tempo da sua redenção. Y el Padre le dijo, mira, E o Pai diz: olha, te voy a dar la oportunidad de redimir tu alma. eu vou dar a oportunidade de redimir a tua alma. En la eternidad, E na eternidade, ella entiende quién es. ela entende quem ela é. Aquí en la tierra es que le ha costado entender. Aqui na Terra que é difícil entender. Porque cuando el alma entra a este plano terrenal, Porque quando a alma entra nesse plano terreno, hay un ángel que lo recibe. há um anjo que o A recebe. esa alma, escúchame, Dios mío, ¿lo digo o no lo digo? Posso dizer ou não? ¿Sabes qué es el vientre de la mujer? Sabe o que é o ventre de uma mulher? Es un portal interdimensional. É um portal interdimensional. Para las que dicen, yo no quiero tener hijos, Para quem diz assim: eu não quero ter filho. hay que liberarla a usted porque está endemoniado. Você Ey, tem que libertar porque você está endemoniada. sí, sí, claro. Porque la matriz Porque a matriz es una puerta interdimensional é uma porta interdimensional por donde entra un alma onde entra uma de alma la dimensión espiritual da dimensão espiritual a la dimensión terrenal. para a dimensão terrena. Y el cuerpo físico se le crea dentro de la matriz. E o corpo físico se cria dentro dessa matriz. ¿Me está entendiendo o no? Você está entendendo ou Es não? una puerta interdimensional. Isso é uma porta interdimensional. Entonces Dios le dijo a ella en la eternidad, Então Deus disse a ela na eternidade: ¿quieres ir a redimir tu alma? você quer redimir tua alma? Escucha esto. Yo te conocí desde antes de la fundación del mundo, Jeremías. Eu te conheci antes da fundação do mundo. Y te Diz, revelé que tu llamado iba a ser este y este y este. Vas a ser profeta. e eu te revelei que teu chamado é esse, Y esse, este es esse. Você el vai ser profeta. propósito que yo tengo para ti. Esse é o propósito que eu tenho para você. ¿Está dispuesta a hacerlo? Você está disposto a fazer? ¿Sabía usted que antes de entrar en este plano terrenal, usted firmó un contrato en la eternidad? Você sabia que antes de entrar nesse plano terreno, você firmou um contrato na eternidade? Usted firmó un contrato con el Padre Você firmou um contrato com o Pai para entrar a este plano terrenal para entrar nesse plano terreno, en el proceso de redención. num processo de redenção. ¿Alguien me está entendiendo? No? Alguém está entendendo ou não? Escucha esto. Então escuta isso. Ahora, tu alma entendía todo, Então a tua alma entendia tudo. pero cuando ella iba a entrar a este plano terrenal, Mas quando você entra nesse plano terreno, le pasó lo mismo que a Cristo. passou o mesmo com Cristo. Escucha esto. Cristo lo sabía todo, ¿o no? Cristo sabia tudo ou não? ¿Sí o no? Sim ou não? ¿Y por qué necesitó formación? E por que ele necessitou ser formado? ¿Y por qué necesitó estudio? E por que ele necessitou de estudo? ¿Por qué necesitó 30 años de preparación Porque para él cumplir neces- propósito? Porque ele necessitou 30 anos de preparação para cumprir um propósito? Jesús cheiroso. Jesus cheiroso, não? Entonces, ¿qué pasa? Escucha, Então o que escucha passa? esto. O que passa? En ese portal Nesse portal interdimensional llamado vientre, interdimensional chamado ventre, hay un ángel esperando. há um anjo te esperando. Cuando llegó el tiempo de enviarte, Então quando chegou o tempo de te enviar, hay un ángel esperándote en ese portal há interdimensional. um anjo te esperando nesse portal Yo interdimensional. les he enseñado en la escuela de los profetas Eu te ensinei na escola de profetas que existen diferentes tipos de ángeles. que existem diferentes tipos de anjos. Y uno de los ángeles que existen es el ángel del destino, E um dos anjos é o anjo do destino. que es el ángel que camina conmigo hasta el día que yo parta de esta tierra. É o anjo que caminha com a gente até o dia que a gente parta dessa Los terra. católicos le llaman el ángel de la guardia. Os católicos chamam o anjo da guarda. Apóstol, eso es bíblico, muéstrenmelo por la Biblia. Apóstolo, isso é bíblico? Me mostra pela Bíblia. Porque yo siento que usted está medio hereje hoy. Porque eu sinto que você está meio herege hoje. Es bíblico. É bíblico. Jesús le dijo, tengan cuidado con mis pequeñitos, Tenha cuidado com meus pequenos, porque sus ángeles están siempre delante del Padre. porque os seus anjos estão sempre diante do Pai. Yo tengo ángeles Mas eu tenho um anjo que le dan cuentas al Padre que dão conta diante do Pai. por mí. Por mim. ¿Alguien me está entendiendo? No? Alguém está entendendo ou não? El ángel del destino. O anjo do Cuando destino. tú entraste a este plano terrenal, Então quando você entrou nesse plano terreno, tu ángel entró contigo. o anjo entrou contigo. Pero al cambiar de dimensión, Mas quando você mudou de dimensão, la mente finita se volvió infinita. a mente infinita Se volvió se finita. tornou finita.
Y ahora naciste y no sabes para qué viniste a este mundo. Agora você nasceu e não sabe para que veio nesse mundo. Firmaste un contrato. Você firmou um contrato. Conociste a Dios en la eternidad. Você conheceu a Deus na Fuiste eternidade. creado por Él. Você foi criado por Ele. ¿Sabes cuál es tu propósito? Sabe qual é o teu propósito? Porque el Padre te lo dijo antes de venir. Porque o Pai te disse antes de vir. Pero al entrar a este plano lo olvidaste todo. Mas quando você entrou nesse plano, duvidou de tudo. Pero cuando te determinas a, Então, quando você determina a entender, entender lo que te estoy diciendo, ou entender o que eu estou dizendo, entonces dices, ok, fui enviado con un propósito. então eu fui enviado por um propósito. Fui originado, creado en el Padre. E eu fui criado e originado no Pai. El hombre pecó. O homem pecou, Compartí el pecado con Él por causa de la raíz del alma. compartilhou do pecado com da raiz de Adão. Pero ahora tengo que redimir mi alma. Então agora eu tenho que redimir a minha alma. El alma, escucha esto, el Escuta alma isso, porque a alma no solo tiene que cumplir un propósito en la tierra, não somente tem que cumprir um propósito na terra, no solo tiene que ser redimida. não somente tem que ser redimida. El alma tiene, con esto termino para que se vaya. E com isso El eu alma, termino. el alma tiene que ser elevada. A alma tem que ser elevada. ¿Elevada a dónde? Elevada aonde? Siete, pastora. A los niveles de luz en las cuales ella fue creada y habitaba. Elevada ao nível de luz do qual ela foi criada e habitada. Escúcheme esto. A un profeta, Dios mío, lo voy a decir. Un profeta Um profeta, no se conoce por el don de profecía. ele não se conhece um profeta pelo dom de profecia. Un profeta no se conoce porque él profetiza. Um profeta se conhece porque ele profetiza. No, profetizar lo puede hacer cualquier persona. Qualquer pessoa pode profetizar. A un profeta se le conoce por los niveles de revelación que él carga. Um profeta se conhece pelo nível de revelação que ele carrega. ¿Está entendiendo o no? Que en el mundo espiritual se llaman niveles de luz, Que no mundo espiritual se chama níveis de luz. niveles de entendimiento Níveis de entendimento divino. divino. ¿Alguien está aquí o no? Entonces yo no solo voy a cumplir un propósito en la tierra, Então não somente vim cumprir um propósito na terra, porque si quiero cumplir propósito en la tierra, porque se eu quero cumprir um propósito na terra, necesito elevar mi alma para entender el propósito. eu necessito elevar minha alma para entender o propósito. Solo cuando el alma es elevada, Somente quando a alma é elevada, a través de prácticas espirituales, através de práticas espirituais, como ayuno, como jejum, oración, meditación en la meditação na palabra, palavra, se me dan niveles de entendimiento de luz me dá entendimentos de níveis de luz, que me permiten entender para qué fue enviado a este plano. que terrenal. permitem eu entender para que eu fui enviado para esse plano. Jesús pasó por ese proceso. Jesus passou por esse processo. ¿Alguien me está entendiendo o no? Alguém está entendendo ou não? Él necesitó, la Biblia dice que él tuvo que aprender sujeción, Ele teve que aprender sujeição, pero en la eternidad la sabía porque él se sujeta al Padre. mas na eternidade ele sabia porque ele se sujeitava ao Pai. Pero en la tierra tuvo que aprender sujeción. Mas na terra ele teve que aprender En sujeição. la eternidad Jesús se movía en obediencia porque él obedece al Padre. Na eternidade ele se movia em obediência porque ele Pero en obedeceu la ao Pai. tierra tuvo que aprender obediencia, dice la palabra. Mas na terra ele teve que aprender obediência, diz a ¿O palavra. estoy equivocado? Ou eu estou equivocado? ¿Ah? Es una realidad. Isso é uma realidade. Jesús pasó un proceso Jesus passou um porque processo. se tuvo que hacer como nosotros. Porque se ele teve que fazer como nós, ¿Le suelto la revelación o no? posso soltar a revelação ou não? Quiero una perla más. Quer uma pérola ou Cuando não? usted lee el libro de Isaías, Quando você lê o livro de Isaías, en la parte, creo que es el capítulo 6, creio que é o capítulo 6. dice la palabra que él se le abrieron los cielos y fue llevado a una dimensión celeste. Então disse a palavra que ele abriu os céus e ele foi levado a uma dimensão celeste. Y ahí había Dios sentado en su trono sublime alto. Ele viu o Senhor sentado no alto, sublime trono. ¿Recuerda eso o no? Recorda isso ou não? Y después que él vio todo eso y el ángel voló y le puso un carbón encendido en la boca, Então o anjo voou, botou uma brasa viva na boca. dice la palabra Diz uma palavra. que se escuchó una voz Que se escutou uma voz que dijo, que diz: ¿quién irá por nosotros? Quem irá por nós? Isaías, según esa parte bíblica, E Isaías nessa parte dice, heme aquí, diz: Eis-me aqui, yo iré. eu irei. Escuche, escuche, escuche. Escuta isso. Que el que está diciendo yo iré no es Isaías, Quem está dizendo no es Isaías, não é Isaías, es el Mesías. é o Messias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese texto bíblico Porque esse texto bíblico es un texto mesiánico, é um texto messiânico, hablando con respecto al Mesías. que fala com respeito ao Messias. Entonces, escúcheme, ¿cuál fue la experiencia sobrenatural que está teniendo Isaías? Qual foi a experiência sobrenatural que está tendo Isaías? Fue llevado al Olam Nesamot, Levado ao universo das al almas, universo de las almas. Fue llevado, escúcheme esto, y escuchó que se preguntó en la eternidad, ¿quién irá por
por nosotros? E escutou, onde ele escutou na eternidade: quem ¿Quién irá por irá nós? por nosotros? Quem irá por nós? ¿De quién es ese clamor? De quem é esse clamor? De las almas. Das almas. Escuche, escuche. Y el alma del Mesías, Então o Messias, el alma del Mesías, a alma do Messias, que estaba ahí que estava ali en el Olam de Samot, no universo das almas, con sus almas, com as suas almas, porque todos fuimos creados por Él y para Él, porque todos nós fomos criados para ele. dijo: Por ele. yo iré, Ele diz: eu irei. heme aquí, Eis-me aqui. yo entraré en el mundo Eu entrarei no mundo para mostrar el camino de redención. para mostrar o caminho da redenção. No, aquí no hay emoción, la gente se me perdió aquí. Ah. Y Él vino a este plano E aí ele veio esse plano, como todos nosotros hemos venido, como todos nós viemos. pero Él a través, escúcheme, de la búsqueda, Mas ele, através da de los busca, ayunos, dos jejuns, de negarse a esta naturaleza, de negar essa natureza, elevó el alma. ele levou a alma. Escúcheme, porque quiero decir algo a los pastores que están aquí, a los líderes. Isso Todos. quero ensinar a alguns líderes e pastores que estão aqui. Qué lástima que no está Marcilio aquí. Espero que esté ahí el pastor Marcilio en la televisión. Pastor, eu queria que o pastor Marcelo estivesse aqui, mas eu acredito que ele está online, En la televisión. na televisão. Hasta tenemos canal de televisión. Nós temos um canal de televisão. Escuche, 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 escuche. Escuche esto. Shamale corro, boshele. Gracias, Señor. Entonces, Jesús, vuelvo otra vez, se me fue. Jesús tuvo que venir a este plano terrenal Então Jesus teve que vir a esse plano terreno y pasar el mismo proceso que e nosotros. passar pelo mesmo processo que nós. ¿Alguien está aquí hoy o no? Pero a través del ayuno, Mas através de jejum, de la intimidad, de intimidade, a esta carne, de negar essa a carne, esta naturaleza terrenal, essa natureza terrena, elevó su alma ele elevou a sua a alma niveles de luz. a níveis de luz. Escuche, escuche esto. Então escuta, La elevó. ele elevou Ahora escucha esto. A tal punto a tal ponto que dice la palabra que llegó un momento que diz a palavra que em um en momento, donde Jesús se transfiguró. onde ele transfigurou. ¿Qué es E transfigurarse? o que é transfigurar? Es volver a la esencia original en la que yo fui creado. A voltar à essência original do qual foi criado. ¿Alguien me entiende o no? Escuche lo que le estoy diciendo. Escuta o que eu estou dizendo. Su rostro se iluminó, todo su cuerpo resplandeciente. Seu rosto Dice- iluminou dice e todo que seu corpo resplandecente. eso está en los evangelios. Isso está nos evangelhos. Todo su cuerpo y su vestidura dice que se iluminaron de luz. Todo o seu corpo, seu vestidor se iluminou de luz. Escuche, escuche esto que esto es interesante. Escuta isso porque é interessante. Moisés, Moisés, por entrar 80 días, para entrar 80 porque dias, fueron 40 y 40, que porque foi fueron, 40 e depois mais 40, y estar en la presencia de e Dios, estar na presença de Deus, comiendo, nutriéndose de Dios, se nutrindo do que era de Deus, parte de su ser parte do seu ser, se elevó. se elevou. Escuche, Escuta, cuando él descendió del monte, quando ele desceu do monte, su rostro nadie lo podía mirar. seu rosto ninguém podia olhar. ¿Alguien está aquí o no? Alguém está aqui hoje ou não? Si lo digo, usted se escandaliza. Se eu dizer, você vai se escandalizar. Pero el cuerpo de Moisés era carne, Mas o corpo de Moisés era carne. pero el rostro y la cabeza de Moisés era el alma. Mas o corpo, a cabeça de Moisés era a alma. Que porque estar delante del Padre, Por estar diante do Pai, la esencia del alma estaba queriendo salir. a essência da alma já estava querendo sair. ¿Alguien me está entendiendo o no? Alguém está entendendo ou não? Se tuvo que cubrir durante un tiempo Ele teve que se cobrir durante um tempo para que nuevamente volviera a este estado original. para que ele pudesse voltar novamente a esse estado original. Eso es bíblico lo que le estoy diciendo. Isso é bíblico que eu estou dizendo. Ahora, escucha esto que esto es interesante. Escuta porque é interessante. Ya voy cerrando. E aqui eu encerro. Entonces Jesús se transfigura. Então Jesus se transfigura, Significa que su alma se elevó. significa que sua alma se elevou. Cuando tú elevas tu alma, Quando você eleva a tua alma, o sea, cuando tú, escúchame, inviertes tiempo en la elevación de tu alma. quando você investe tempo na elevação da tua alma, Escucha esto. Porque el judío, porque o judeu, él no pierde tiempo. ele não perde tempo. El judío se dedica a la elevación de su alma. O judeu se dedica tempo na elevação da sua Un alma. judío en toda su vida lee más de 1000 libros. Un judeo, Um judeu já leu mais de 1000 livros. él vive leyendo Ele vive lendo conocimientos y conocimientos, conhecimentos e conhecimentos, orando y orando, orando e orando, sacrificando y sacrificando sacrificando e para sacrificando elevar su alma. para elevar a sua alma. Señor, usted se sienta con un judío Se você sentar com um judeu ortodoxo o mesiánico, ortodoxo ou messiânico, ese hombre le va a dar cosas a usted que usted va a quedar así.
Esse homem, ele vai falar coisas que você vai ficar de boca aberta. Porque se dedicó la vida entera a elevar su alma. Porque ele se dedicou uma vida toda a elevar sua El alma. problema de los pastores Os evangélicos problemas dos pastores evangélicos es que se dedican la vida entera é que ele dedica a vida a inteira querer ser famosos, a ser famoso, a querer tener el mega ministerio, a ter um mega ministério, a ser conocidos a ser conhecido y no a elevar su alma e não elevar a sua alma para entender verdaderamente el propósito existencial en esta tierra. para entender o seu propósito existencial nessa terra. ¿Me está entendiendo o no? Cuando usted entiende Quando você entende la importancia de elevar el alma, A o import- sea, de llevarla a su nivel original, a elevar a alma ao seu nível original, usted comienza a moverse en la tierra de una manera diferente. você começa a se mover na terra de uma maneira diferente. ¿Por qué Elías tenía la capacidad de abrir el agua en dos? Porque o Elias tinha a capacidade de abrir água em dois. ¿Por qué tenía la capacidad de decirle al fuego desciende y descendía? E porque ele tinha a capacidade de fazer o fogo descer do céu e descia. Porque Elías se dedicó a elevar su alma. Porque Elias se dedicou a elevar sua alma. Usted no ve a Elías caminando por ahí entre el pueblo. Você não vê Elias caminhando entre o povo. Usted ve un Elías que siempre está apartado Você via que Elias estava sempre apartado. porque él quería elevar su alma. Porque ele queria elevar Y sua cuando alma. tú elevas el alma, Quando você eleva sua alma, entiendes que la materia no es tu límite. você entende que a matéria não é o teu limite. ¿Alguien me está entendiendo hoy aquí o no? Señor, ¿me vas a soltar o todavía no? ¿Comprende, no? Porque Sim. entonces, ¿qué sucede? Escucha esto, ya Então o que cierro. sucede? Con esto le prometo que me voy. Com isso eu prometo que eu encerro. Entonces, ¿qué pasa? Então o que passa? Yo tengo que entender que mi alma tiene que ser elevada. Então eu tenho que entender que a minha alma precisa ser elevada. ¿Por qué? Escuchen esto. E por quê? Porque cuando el alma no solo cumple propósito, Porque quando a alma não só cumpre o propósito, no solo cumple propósito, não somente cumpre o propósito, no solo se redime, não somente se redime, sino se eleva. mas se eleva. Tres cosas: cumplir propósito, Três coisas: redimirte y elevarte. cumprir propósitos, redimir e se elevar. Escuche esto. Escuta, La mayoría de gente en la tierra a maioria das pessoas na terra cumple propósito y redime el alma. cumpre o propósito e redime a alma. Va a ser salvo, Vai ser salvo. pero no eleva el alma. Mas não eleva sua alma. O sea, no la lleva a los conocimientos con las que ella, antes de entrar a este mundo, tenía. Não eleva sua alma aos conhecimentos que ela tinha antes. Entrar a este mundo Antes de tenía. entrar nesse mundo, ela já tinha. Entonces, ¿qué pasa? Então o que que passa? Escucha esto. La elevación del alma A elevação da alma me califica me qualifica para que Dios me use para que Deus me use, ayudando a otras almas ajudando a outras almas en este plano existencial nesse plano existencial que todavía no han entendido su propósito que de todavia redención. ainda não entendeu o seu propósito de redenção. ¿Es bíblico? É bíblico? Es bíblico. É bíblico. Jesús está en un proceso de redención del alma, Jesus está no processo de redenção da alma, de las almas das almas y de salvación de ellas e de salvação delas. y de elevación de su alma E elevação da sua para alma volver al Padre. para voltar ao Pai. ¿Alguien me está entendiendo o no? Você está entendendo ou não? Ahora, escuche esto. Pero cuando va a ese lugar llamado el Monte de la Transfiguración, Então quando você vai nesse lugar chamado Monte da Transfiguração, aparecen Moisés y Elías. aparece Moisés e Elias. Escuche esto. ¿Qué hace Moisés y Elías en el Monte de la Transfiguración? O que faz Moisés e Elias no Monte da Transfiguração? Ayudando al alma del Mesías Ajudando a alma do Messias para que cumpla el propósito para lo que vino. para cumprir o propósito do qual ele veio. Apóstol, el Mesías no necesitó ayuda. O apóstolo do Messias não necessitava de ajuda. Claro, si estaba dentro de un cuerpo físico. Claro que necessitava, ele entrou no corpo físico. Cuando estaba en el Getsemaní no lloró. Quando ele estava no Getsemane, ele não orou? No lloró. Ele não chorou? Sus lágrimas no eran como gotas de sangre. A sua lágrima não era como gotas de sangue? Dios no tuvo que enviar un ángel para fortalecerlo. Deus não teve que enviar um anjo para fortalecê-lo? Él no oró diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ele não orou, se Pai, se possível, passe de mim esse cálice? Él peleó. Ele pelejou, ele Él está brigou. peleando el 100% Dios y el 100% hombre. Ele está lutando entre 100% Deus e 100% homem. Hay una guerra ahí. Há uma guerra ali. Dios le envió el ángel para fortalecerlo, Deus envia anjo para fortalecê-lo. para recordarle, Para lembrar. para lembrar. Ey, tú eres el alma de las almas. Tu é a alma das almas. Y fuiste a ese plano para salvarlas a todas. E eu enviei esse plano para salvar todas. ¿Alguien me está entendiendo? Alguém está entendendo ou não? El monte de la transfiguración. No Monte da Transfiguração, Elías y Moisés. Elias e Moisés. Elías fue llevado Elias foi levado vivo, vivo, pero Moisés murió. mas Moisés morreu. La Biblia dice que Moisés murió A Bíblia diz que Moisés morreu
¿Alguien me está entendiendo o no? Alguém está entendendo ou não? Y aquí viene algo donde quiero romper en la iglesia cristiana. Yo E soy cristiano. aqui é algo que eu quero romper na igreja cristã. Yo soy cristiano, no va a pensar que no soy Eu cristiano. sou cristão, não vai pensar que eu não sou cristão. Pero nos han enseñado tantas mentiras. Mas esses anos foram ensinados tantas mentiras. Nos han enseñado tantas cosas, tantas fábulas. Nos ensinaram tantas fábulas Por la falta de profundidad. pela falta de profundidade. ¿Saben qué dicen algunos? Sabe o que diz alguns? Dicen que cuando usted muere, Diz que quando você morre, usted duerme. você dorme. Y de ahí usted no va a ser, usted no es despertado hasta que Cristo venga. Aí você não vai ser despertado até que Cristo volte. Eso no es verdad. Isso não é verdade. ¿Alguien está aquí o no? Alguém está aqui ou não? Porque si fuera verdad, Porque se isso fosse verdade, ¿por qué el alma de Moisés apareció en la transfiguración si debería estar descansando? porque então a alma de Moisés apareceu na transfiguração se ele deveria estar descansando. Si fuera verdad Se fosse verdade que cuando muero descanso, que quando morreu eu descanso, ¿por qué en la parábola del rico y el mendigo, do rico e do pobre, los dos no están descansando, de Lázaro, ¿no? De Lázaro. Eso. Los dos no están descansando, os sino dois que não estão descansando. uno está en el seno de Abraham, Está no seio de Abraão, que es una dimensión que é uma eterna, dimensão, y el otro está en el lugar del tormento, en el Hades o en el Seol. e o outro no lago de fogo. ¿Alguien me está entendiendo, no? Entonces, cuando el alma, escuchen esto, Então escuta isso. cuando el alma es elevada, Quando a alma é elevada, es usada en el mundo espiritual. ela é usada no mundo espiritual. Después de salir de este plano, ¿ah? Depois de sair desse plano, ¿Para qué? para quê? Para ayudar a otros Para ajudar outros, a poder pasar este proceso de redención. para passar esse processo de redenção. ¿Lo digo, amor, o no lo Eu digo? posso dizer, profeta, ou não? Hay gente que ha tenido experiencia Há pessoas que já tiveram experiências con seres que los han ayudado a entender cosas com seres que ajudaram a entender coisas que usted piensa que son ángeles, que você pensa que são anjos, pero fueron almas elevadas y redimidas. mas foram almas elevadas e redimidas. Elías, Moisés, Elias, Moisés, almas elevadas y redimidas. almas elevadas e redimidas. ¿Alguien está aquí o no? Alguém está aqui ou não? Entonces, póngase en pie que ya terminé. Coloque seus pés e já terminamos. Usted tiene que entender esto. Você tem que entender isso. Tiene que entender verdaderamente la esencia de su alma. Você tem que entender verdadeiramente a essência da tua alma. Yo entendí eso. Yo entendí eso antes de entrar a este 2024. Eu entendi isso antes de entrar em 2024. El Señor me dijo muchas cosas O profundas. Senhor me disse muitas coisas profundas. Yo le decía a mi esposa, me está costando predicar cosas básicas. E eu disse a profeta, está me custando pregar coisas básicas. Porque mi alma está siendo elevada a cosas mayores. Porque minha alma está sendo elevada para coisas ¿Me maiores. entiende o no me entiende? Entende ou não? ¿Sabe? En la tierra, la mayoría de grandes hombres de Dios se dedicaron a elevar su alma. Na terra, a maioria dos grandes homens de Deus se dedicaram a elevar a sua alma. Se le llama eso el despertar del alma. E se chama isso de despertar da alma. Porque el alma entra dormida, Porque a alma ainda está dormindo. o sea, sin conocimiento Sem conhecimento de todo lo que ella sabía antes. de tudo aquilo que ele sabia antes. Lo digo o no. Eu posso dizer ou não? Escuche esto, escuche esto. Escuta, El alma en su esencia original em sua essência original, lo sabe todo, sabem tudo. todo. Tudo. ¿Cómo usted cree que los hombres Como você quer que os homens han construido el teléfono? construíram o telefone, Han construido redes de internet inalámbricas, redes de internet, televisiones. televisões? ¿Cómo se construye toda esta tecnología? Como que construíram toda essa tecnologia? Porque el alma Porque a alma lo sabe todo. sabe tudo. El alma no necesita aprender nada. A alma não necessita aprender En su nada. esencia original Em sua essência lo original, sabe todo. sabe tudo. Se lo pruebo, ¿por qué? Eu provo por quê. Porque si ella fue creada dentro de Dios Porque se ela foi criada dentro de Deus y Dios lo sabe todo, e Deus sabe tudo, ella también. ela também. Por eso la elevación del alma Por isso a elevação da alma, es dedicar mi vida a entender conocimientos espirituales. a entender conhecimentos espirituais. Con esto me voy. Com isso eu vou. Enoch. Enoque. Enochi, ¿no? Enoque, Enoch. Qué hombre tan increíble. homem incrível, Extraordinario. extraordinário. Señor, ¿cuántos han orado aquí? Yo quiero como Enoch no ver muerte. Quantos aqui já falaram como Enoque não queria ver a morte? Yo he orado así. Eu orava assim. Enoch no vio muerte. La Biblia dice que Dios se lo llevó vivo.
Enoque fala que a Bíblia fala que Enoque não viu a morte, ele subiu vivo. ¿Alguien está aquí o no? La Biblia dice eso. A Bíblia diz isso. Pero ¿por qué Dios se llevó a Enoc? Te lo digo, hija. Eu posso dizer ou não? Nunca pensaste escuchar esto. Nunca pensou em escutar isso. Porque Enoc fue el primer ser Enoque foi o primeiro ser. que elevó su alma al máximo nivel en esta tierra. Ele levou sua alma ao máximo nessa terra. Hasta el punto que ya no podía estar aquí. Ao ponto que ele não podia mais estar aqui. Y Dios se lo tuvo que llevar. E Deus teve que levá-lo. Dice la escritura, escucha, y cuando usted lee el libro de Enoc, Diz a escritura. E se você ler o livro de Enoque. apóstol, no, eso es una herejía. Yo no leo el libro de Enoc, yo solamente leo la Biblia. Apóstolo, isso é uma heresia. Eu não posso ler o livro de Enoque porque eu só leio a Bíblia. Señores, la Biblia Senhores, a Bíblia es un libro de salvación. é um livro de salvação. No puede ser tu única fuente de oxigenación espiritual. Não pode ser a única fonte de oxigenação Porque la espiritual. Biblia pastora habla del libro de Hazer, Sim, Hasser. que es el libro de los justos. A Bíblia fala do livro dos justos. Habla de las crónicas de Salomón. Fala das crônicas de Salomão. Habla del libro de Enoc. Fala do livro de Enoque. Habla de un montón de libros diferentes que no están aquí. Fala de um monte de livros diferentes que não Entonces estão la aqui. Biblia no puede ser mi única fuente de oxigenación. Então a Bíblia não pode ser minha única fonte de oxigenação. ¿Alguien me está entendiendo hoy? Alguém o está no? entendendo hoje ou não? No, es que Pablo dijo que la Biblia era la profecía más segura. Porque a Bíblia diz que Paulo falou que a Bíblia é a No, profecia mais porque segura. Pablo dice que él vive por la palabra de Dios. Pero Pablo no está hablando de esta Biblia. Paulo não está falando dessa Bíblia. Porque aún no estaba escrita esa Biblia. Porque essa Bíblia não estava escrita no seu Pablo tempo. está hablando que él vive por la palabra que sale de la boca de Dios directamente. Paulo está falando que ele vive pela palavra que sai diretamente da boca de Deus. ¿Alguien me está entendiendo o no? Alguém está entendendo ou não? Entonces, no podemos vivir como los romanos, Nós não podemos viver como romanos, limitados a un solo libro. limitados a um só livro. Y no estoy desmeritando la Biblia. Dios me libre de hacer eso. E eu não estou desmerecendo a Bíblia. Deus Yo me amo livre la disso. Biblia. Eu amo a Mi Bíblia. esposa es testigo que cuando yo la voy a abrir para leer, primero ¿qué hago? A profeta sabe que eu sou testemunho. A La- primeira coisa que eu faço quando eu vou ler Yo- é beijar. Yo la beso Eu a beijo ela, porque ella está viva. porque ela está viva. Yo tengo una relación con ella, por eso ella me entrega sus tesoros. Eu tenho uma relação com ela, por isso que ela me entrega os seus tesouros. Pero yo entiendo Mas eu entendo. que hay otras fuentes Há outras fontes para oxigenar mi espíritu y mi alma. para oxigenar o meu entendimento. Cuando usted lee el libro de Enoc, Se você leu o livro de Enoque, Enoc fue visitado por seres espirituales Enoque foi visitado por seres espirituais que los llevaron a diferentes mundos. que levaram ele a diferentes mundos. Él llegó hasta un mundo donde dice que los habitantes eran de fuego. Ele chegou a ser levado ao mundo de qual ele fala que os habitantes eram de fogo. Y dice que cuando querían, tomaban una forma, una apariencia visible como los humanos. E quando eles queriam, eles tomavam uma aparência visível como humanos. O sea, ¿por qué le estoy diciendo esto? E por que eu estou dizendo isso? Para que usted entienda Para que você entenda. que Enoc se dedicó a la elevación de su alma. Para que Enoque ele dedicou a elevação da sua Cuando alma. usted eleva su alma, Quando você eleva a sua Dios alma, lo saca del cuerpo. Dios lo saca Deus te del retira cuerpo. desse corpo. Lo lleva a regiones celestes a hacer batallas espirituales. Leva você a regiões celestes para fazer batalhas espirituais. Lo lleva a pelear a usted con entidades demoníacas de alto rango. Leva você a pelejar com entidades demoníacas de alto nível. Que cuando usted le dice te reprendo, salen corriendo. Onde você fala repreende, ela sai correndo. ¿Usted está entendiendo Você eso? está no? entendendo ou não? Usted tiene que entender quién es usted. Você tem que entender Usted quem é tiene você. que romper con esa mentalidad, perdóneme, religiosa. Você tem que romper com essa mentalidade religiosa. Donde dice, no, es que yo soy nada, apóstol. É onde você fala assim, eu não sou nada, Yo soy apóstolo. un ser miserable. en Eu esta sou um vida. ser miserável. Yo soy polvo de la Eu tierra. sou o pó da terra. No, usted está equivocado. Você está equivocado. Usted es hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sabe qué digo yo cuando alguien me pregunta? Pregúntame quién soy. Quando pergunto quem você é, apóstolo? ¿Quién soy? Quem é você? Soy la imagen visible de un Dios invisible. Sou a imagem visível de um Deus invisível. Eso es lo que yo soy. Isso é o que eu sou. Eso es lo que usted es. Isso é o que você é. Usted tiene que entender eso. Você tem que entender isso. Si usted entiende eso, Se você entende isso, usted no se moverá como se ha movido hasta hoy. você não vai se mover e estar como está hoje. Pensando que es un ser que no merece nada. Pensando que é um ser que não merece nada. Un ser que va a ser condenado por la eternidad. Un ser que Porque va a ser- Dios no lo ama. Que vai ser um ser condenado pela eternidade porque Deus não ama. No, usted está equivocado. Você está equivocado. Usted es la imagen de un Dios invisible. Você é a imagem de um Deus invisível. Usted está solo en la tierra en un proceso de redención de su alma. Você está na terra pelo processo de uma redenção da sua alma. Usted no es carne, Você não é carne, usted es un alma viva.
viviente. Você é uma alma vivente. ¿Alguien está entendiendo? Alguém está tendo? Cierra tus ojos y levanta tus manos. Feche seus olhos e levante suas mãos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta noche Pai, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite que todos los que están hoy aquí que todos os que estão aqui puedan ser elevados en su alma. possam ser levados em sua alma. Pido que ellos puedan entender a profundidad Eu peço que eles possam entender em profundidade quiénes son en su esencia original. quem são em sua essência original. Yo te pido en el nombre de Jesús Eu te peço em nome de Jesus que tú les reveles que o Senhor revele propósito propósitos en esta tierra, nessa terra, que les enseñes a redimir su alma que o Senhor les ensine a redimir sua alma y a elevarla e a elevá-la, para que ellos puedan verdaderamente para que eles possam verdadeiramente experimentar todas esas cosas que Cristo habló en todas la essas palabra. coisas que o Cristo falou. Yo declaro en esta noche, Eu declaro nessa en noite, el nombre de Jesús, em nome de Jesus, en el nombre de Jesús, em nome de Jesus, le hablo a tu alma, le hablo a tu eu falo a alma tua alma y le digo en el nombre de e eu Jesús, digo em nome de Jesus, elévate, eleva-te elévate Elévate. a nuevos niveles en el espíritu, a novos níveis espirituais, elévate a eleva-te nuevas dimensiones de luz, a novas dimensões de luz, elévate eleva-te a nuevas dimensiones de a conocimiento novas dimensões de en conhecimento, el nombre de em Jesús. nome de Jesus, Que un soplo, que sopro, que el soplo, que o sopro, que el nesumá de Dios venga sobre ti. Sheka y coste le basto le manso manaya. La Biblia dice a Bíblia diz, en Juan 20:20 João 20:20, que cuando Jesús resucitó, quando Jesus ressuscitou, sopló soprou el Espíritu en los discípulos. o Espírito nos discípulos. Esa palabra soplo E essa palavra sopro es la palabra nesumá, é a palavra nesumá, neshama, que significa, que significa escúcheme, soplo de vida de Dios. sopro de vida de Deus. Se lo explico. Eu te explico. Ese soplo Esse sopro tenía un propósito. tinha propósito. Pregúnteme cuál. Pergunta qual? Elevar el alma de los discípulos. Elevar a alma dos discípulos. Por eso después de ese soplo, Por isso, depois desse sopro, ellos se reunieron a estudiar. eles não se reuniram. Eles se reuniram a estudar. Se reunieron a buscar de Dios. Eles se reuniram para buscar de O Deus. sea, a elevar su alma. A elevar sua Y alma. cuando elevaron su alma, E quando elevaram a sua alma, vino el Espíritu de Dios veio o Espírito de Deus y los abrazó. e os abraçou. Hablaron en otros idiomas. Eles falaram em outros idiomas, Profetizaron. profetizaram, Hicieron cosas extraordinarias. fizeram coisas Yo extraordinárias. quiero profetizar E eu quero profetizar que este 2024 que esse 2024 tú trabajarás tu trabalharás por la elevación de tu pela alma, elevação da sua alma, para llevarla a altos niveles de luz, para levar a altos níveis de luz, de entendimiento, de entendimento. y a causa de ello E a causa disso, te moverás en dimensiones se sobrenaturales, moverá em dimensões te sobrenaturais, moverás en el poder de Dios, se moverá em poder de Deus, te moverás en altos niveles de revelación, se moverá em altos níveis de te revelação, moverás en esferas de sabiduría, se moverá em fé e sabedoria, en esferas de em sabiduría, esferas de sabedoria, en dimensiones de fe. em dimensões de En fé. el nombre de Em Jesús, nome de Jesus, declaro en esta noche eu declaro nessa noite que se libere el soplo de Dios sobre tu vida. que se libera o sopro de Deus sobre a tua Que se vida, libere el soplo de Dios en tu vida. que se libera o sopro de Deus sobre a tua Y vida, tu alma es a despertada tua alma é y despertada llevada a otros niveles e é levada a outros níveis y a otras e dimensiones. a outras dimensões. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Shekaruboshele bakuria taramashele. Ripakata rabasokotorobosele. Escuche lo que le voy a decir Escuta o que eu vou dizer y con esto cierro. e com isso eu encerro. Cuando el alma no entiende verdaderamente quién es, Quando a alma não entende verdadeiramente quem ela o é, sea, cuando la persona no entiende verdaderamente quién es, quando a pessoa não entende verdadeiramente quem ela é, vive detrás de profecías, vive atrás de profecia, vive detrás de que el hombre le dé una palabra, vive atrás de que o homem libere uma palavra, porque no entiende verdaderamente quién es. porque não entende verdadeiramente quem ela é. Pero cuando usted entiende quién es en Dios, Quando você entende quem é em Deus, la profecía del hombre de Dios, la profecía del a hombre de profecia do homem de Deus no es mi prioridad, não é a minha es prioridade, solo una añadidura al propósito de Dios, é somente um alinhamento do propósito de Deus. sino que ahora yo entiendo Agora eu entendo, que al acercarme a la esencia, a la fuente de mi origen,
fazer que al acercarme a la fuente de mi origen, a mim estar próximo da fonte de origem, mi propósito me es revelado. meu propósito é revelado. ¿Alguien me está entendiendo? Alguém está entendendo ou não? Entonces yo profetizo sobre ustedes Então eu profetizo sobre vocês que su alma se eleva, que a sua alma se eleva, que su entendimiento se abre seu entendimento se abre. en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Diga Jesús. comigo, Pai, em nome de Jesus. Hoy he entendido Hoje eu entendi el origen a origem de mi alma. da minha alma. Hoy he entendido Hoje eu entendi que estoy en un propósito de redención que eu estou no propósito de redenção y que tengo que elevar mi alma. e que eu tenho que elevar a minha alma. Yo me comprometo Eu me comprometo a partir de hoy a partir de a hoje trabajar a trabalhar no solo por el cumplimiento del propósito, não somente pelo cumprimento de propósito, no solo por la redención de mi alma, não somente pela redenção da minha alma, sino por la elevación de ella, mas pela elevação dela, para que tú la uses para que o Senhor a use de formas e de inexplicables forma y inexplicável sin e límites. sem limites. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Aplauda a Dios, por favor. Aplauda o Senhor, querido. Me perdona por la hora. Me perdona. Me perdoa pela hora. Hay mucho que hablar de Dios. Há muito o que falar de Deus. Amén. Amém. ¿Cuántos se van a dedicar a la elevación de su alma? Quantos vão dedicar na elevação da sua alma? Amén. Este año será un año diferente para muchos de ustedes. Esse ano vai ser um ano diferente para muitos de vocês. Amén. Amém. Aplauda a Dios.